Hoje eu conversei com a Mara, ela é natural de São Paulo, mãe da Cecília, está em Portugal há 3 anos. Resolveu mostrar um pouco da reforma da casa dela na internet e criou o Instagram e juntei. E daí, o resto é história. Confere esse bate-papo aí. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com a Mara, mãe da Cecília, tudo Oi, certinho? gente, tudo certinho Que bom. com Chegou vocês? tranquilo aqui, né? Tudo bem, chegou bem, a estrutura tá boa. Tudo Que aqui é a tranquilo. segunda vez que a gente grava nessa nova estrutura. Então, assim, estamos aprendendo ainda. Espero que tenha chegado bem aqui. Tá tudo certo, tá tudo certo. Foi tranquilo chegar, sem trânsito, Ah, que é o melhor. sábado de manhã é É tranquilo, né? isso. Tranquilo. Então é isso. Mara, Eu, mãe da Cecília, chegou aqui tranquilo, tudo mais. Da onde você é de São Paulo, Mara? eu sou de São Paulo, capital, Aham. mas nos últimos anos eu morava no Taboão da Serra. Eu tá bom da Serra pra mim, que eu sou do Rio de Janeiro. Eu posso estar falando uma coisa muito errada, mas tem uma coisa meio Thiago Ventura. Tem Thiago Ventura do Taboão da Serra, que acho que ficou conhecido por causa do Thiago Ventura. Ah, Mas assim, eu sou de São Paulo capital, aham. mas eu não sou nascida no Taboão da Serra. Eu, na verdade, eu sempre morei no Jardim Ângela, que aí é Ah. muito mais famoso que o Taboão. E aí depois eu comprei um apartamento no Taboão da Serra e foi por isso que eu fui para lá. Como é que foi tua infância em São Paulo, assim, foi uma infância legal porque em São Paulo, eu posso estar sendo preconceituoso, assim, na capital em si, mas se bem que você falou que é no Jardim Ângela, talvez você tenha tido. Você teve uma infância com contato de rua, amigos de Sim, rua, amigos de confusão, rua. pegou raiva, não fala com fulano, depois voltar a falar. E não, confusão não, porque eu sempre fui mais assim, a pessoa que tinha medo de ir para briga, né? Então eu não ia para o meio da confusão, mas sim, eu cresci na rua, brincava a gente chama de esconde-esconde, né? Aham. Tem gente que chama diferente, mas esconde-esconde, brincar de rouba-bandeira na rua, pega-pega. Fui aprender a andar de bicicleta na rua, porque minha mãe não deixava eu andar de bicicleta, porque minha mãe é muito protetora e eu tento não ser tanto assim com Aham. a Cecília, mas sou bastante ainda. Mas tudo pra minha mãe tá pulando no sofá, vai cair, bater a cabeça e morrer. Então ela Ah, não me dava uma sim. bicicleta porque o filho de fulano teve uma bicicleta, caiu, bateu a cabeça e morreu. Ai, não te dou um patins por causa disso. Às vezes é porque ela não ia ter dinheiro pra comprar, mas ela usava isso daí, né? Na Aham. proteção mesmo. Então, eu fui aprender a andar de bicicleta. Até hoje não sei andar de patins, mas de bicicleta eu aprendi a andar na rua com a dos meus amigos. Mas você aprendeu tarde ou não? O que que seria tarde, Ah, né, também? sei lá, com uns 12 anos, eu acho. Não sei, eu diria que É é tarde. tarde, mas aprendi. Eu lembro que quando tu desbloqueou uma memória aqui, eu aprendi a andar de bicicleta na Paraíba. Durante um ano da minha vida, eu fui morar na Paraíba, em Campina Grande. E eu andava de bicicleta de rodinha, mas lá o pessoal já estava andando de bicicleta sem rodinha Sem da minha rodinha. idade. E aí eu lembro de tirar rodinha, de andar comigo, e lembro de estar pedalando. Aí aquela mentira, né? Ah, vai pedala que eu seguro. Aí tem alguém segurando o banco. Aí tem uma hora que tu olha pra trás, não tem Não ninguém tem segurando. ninguém. Mas aí você cai, só que aí depois você já sabe que tem o equilíbrio, que consegue Não. as coisas e O tudo meu não mais. foi tão Nutella assim, não. O meu já foi deixando as canelas roxas mesmo, tentando na raça mesmo aprender. Ah, maneiro, Sem maneiro. rodinha, sem nada. E como é que tá essa história aí? Quando a gente conversou de vir pra cá e conversou, você falou que tá na. Ah, não sei o que, eu só vou furar a dieta no dia. Tô E tentando. eu também tô nesse processo aí. Eu, pela primeira vez na vida, tirei o escorpião do bolso para pagar um nutricionista. E assim, noto que faz maior diferença. Faz. Você tá fazendo com algum acompanhamento? Você tá. Tô fazendo com a Nutri, que ela também é mãe. E ela tá em um dos grupos que eu tô de mãe, e aí eu queria alguém. O porquê que eu escolhi também ela, né? É, o Bruno, meu marido, ele é uma pessoa extremamente preguiçosa para sair de casa. Então ele queria fazer já a dieta, mas ele não queria ter que sair de casa. E aí ele falou, eu falei assim, eu vou marcar uma consulta pra você. Aí ele sempre arrumava desculpa de, ai, não posso ir. Ai, não dá tempo. Ai, tenho que trabalhar. Ah, tô ocupado. Ah, hoje eu não consigo. Aí, o que que eu fiz? Resolvi o problema dele. Eu peguei, fui no grupo e perguntei: tem alguma nutricionista que atende a domicílio? E aí indicaram a Natália pra mim. Aham. E ela falou assim: aí eu perguntei se ela atendia, ela perguntou o endereço, onde que era, a morada, e
Ela falou assim: "Ah, não, tá bom, eu atendo". Então, eu agendei a consulta para o Bruno, e aí pra mim eu achei que foi legal, porque assim, ela não investiga, tipo, só passa uma dieta simples pra Aham. você. Ela tem toda a parte de um acompanhamento, ela tem um aplicativo que você pode colocar ali dentro, tipo, o que você tá comendo, as coisas. E também ela costuma acompanhar se você tem algum desconforto quando você tá com a alimentação. Ah, ok. Então, por exemplo, eu percebo que se eu como, pão, o pão me dá um pouco de azia, o pão me dá, então ela começa a investigar essa parte também, para ver o que que tá te causando desconforto e para ver se, tipo, não é algum problema crônico que você tenha. Ah, Então ok. achei ele bacana por causa disso e, assim, ela também, ela tem já essa parte de investigação voltado mesmo para doenças, provavelmente com alimentação, porque ela tem um filho que tem doença celíaca, Ah, que a ok. doença celíaca é a intolerância a glúten, se eu não me Ah, engano, acho que é ok. isso, se eu não estiver errada. E então, por conta disso, ela acabou entrando mais nessa área, estudando essa parte. Ih, bati aqui. Tudo bem, tudo bem. Então ela começou a estudar essa parte, então pra mim eu achei que foi legal por isso. E aí o Bruno começou o acompanhamento com ela, acho que tem uns 3, 4 meses que o Bruno tá passando em consulta, e aí, o Bruno, tipo, não segue à risca a dieta que ela Aham. passa, mas ele já perdeu 5 quilos. É, exato. É porque seguir a risca também, tipo, cem por Exato, cento ainda mais em tanto tempo, é difícil. Eu acho que isso é um pouco também das mídias sociais, né? A gente às vezes tem a comparação, às vezes, com quem é atleta ou quem vive disso, que vive do corpo, exato. vive da imagem. Então, assim, o meu trabalho não tem nada a ver com o meu corpo. Então, assim, eu sou. E você também, acredito, nós somos bons no nosso É trabalho. O nosso isso, trabalho não é no não é a nosso corpo, imagem. a imagem. Então, assim, a gente está se dedicando a outras coisas. Então, às vezes a gente se compara com as pessoas que estão lá, que É, vivem da imagem, de mostrar a imagem, que vivem do corpo. Isso tudo é também uma coisa que a gente fala, pô, os caras. E o cara que vive disso, geralmente ele vai mostrar assim, para até. Porque eles têm que motivar as pessoas, né? E sim, ele tem que vender uma imagem de profissionalismo. Então o que que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que sábado de noite na balada ele abriu uma marmita de atum. exato. Que é tipo assim, às vezes ele nem comeu aquilo, Às ele vezes só ele fez pra ele só filmar. fez pra filmar e mostrar que tá ali, É, que né. tipo, ó, tem jeito, hein? Não pode desistir, mantém na linha. É igual Acabou ontem de gravar, meteu uma vodka com Red Bull é pra igual dentro. ontem, eu postei uma foto com salada. E aí na sequência eu postei assim, tentando seguir a dieta, uma salada. Na próxima foto eu postei, mas falhei, porque eu peguei um bolinho, um risol de camarão. Então assim, não é 100%, eu tô tentando Aham, seguir, o que ela me passou. A gente tem eu já não tinha uma alimentação ruim, aham. mas, às vezes eu acabava comendo um lanche ali, então assim, é mais assim pra mim a questão de saúde mesmo, eu tô investigando algumas outras coisas, porque, acho que depois a gente pode entrar no tema, mas eu tenho uma predisposição para ter, Diabetes? não, trombose, tem um negócio, um gene no meu Mas sangue tu que é de fez o quê? trombofilia. Aquele exame dos genes? Não, foi no médico mesmo. Foi no exame de genes, porque como eu tive a pré-eclâmpsia por Aham. conta da Cecília, depois que ela nasceu, eles foram investigar o que causou a Ah, pré-eclâmpsia. ok. E um dos indicadores da pré-eclâmpsia é esse gene da Aham, trombofilia, que é da parte, acho que eu tenho por parte de pai, se eu não aham. me é por parte de pai, eu tenho certeza, porque minha avó teve trombose. Ah, ok, ok. Então é algo que é genético, e aí, eu tenho tentado comer, me alimentar melhor até por conta disso. Então eu tô fazendo alguns exames, tô tentando investigar ali se eu não tenho também uma outra coisa que é tipo para inchar Aham, a pele, a pele não, né, o corpo, por conta eu não lembro agora o nome, acho que é lipiderma, então ok. tô também investigando algumas coisas Mas tem alguma assim. coisa a ver com a tireoide? Não, né? Não, não, Ok, não, ok. não. Lipiderma é um inchaço que dá nas pernas, no Aham. corpo, então, dependendo da alimentação que você tem, acho que tem ficado mais famoso sobre, tipo, esse tema hoje, tipo, você tem as É a questão pessoas das têm varizes, é isso? também, Ah, ok, também, ok. também. Eu também tenho muita varizes, Aham. então, assim, eu tenho investigado um pouco mais, acho que a fundo isso, até por conta que eu sinto muita dor nas pernas, então eu comecei a, tipo, olhar mais pro lado alimentar, porque a idade vai chegando para Uhum. todos, né. E eu também tenho a família das pernas grossas. Então, assim, eu tenho uma tia, só que também ela é fumante. Não sei se ela ainda fuma, eu acho que sim. Escondida ela fuma com certeza. Um abraço, tia Silvana, cigarrinho. E ela tem varizes, mas ela tem aquela que já abriu ferida, não sei, pô, Sei, uma merda. Meu pai tem lá a perna grossa, trabalha em pé e já tá ali. E eu falo pra ele, mas não esquece, pai não escuta ninguém. é isso. É,
Minha mãe não, minha mãe tá de boa, mas a minha tia também, irmã do meu pai, ela é a que mais se cuida nesse sentido, porque ela é a mais velha e ela, agora que tá todo mundo velho, ela parece a mais nova, né? É isso. E ela se cuida desde cedo, de tipo de exercício, eu nasci, minha tia saía pra caminhar todo dia, a alimentação ela É cuida, isso. botar a perna pro alto, usar meia de compressão. É, eu Então, tenho assim, que agora comprar que ela isso. tá já mais perto lá dos seus 70, aí que você vê. Porque quando É. você tem 30 e 40, Você você fala, nem não tem vai. nada, Tá não sei o fazendo o quê. quê, né? Pra Mas agora quê? que tá velho, tá lá, tá a minha É tia, que é a isso. irmã do meio, com feridas e tal, tendo que fazer. Faz aquelas lavagens todo dia, Sim, mano. É é uma parada isso. meio. É a condição, enfim, que a gente vai colher o que a gente plantar. É isso. Aí tá lá meu pai, que trabalha em pé e não faz nenhuma atividade. É porque também as pessoas confundem o esforço do trabalho com atividade física. É, Porque meu pai fala, não, eu trabalho o dia todo, tá, mas você tem que ter uma atividade tem que ter física, porque é diferente uma atividade física de você de um trabalhar em trabalho. pé, de você carregar peso no É isso. trabalho, não é a mesma Você coisa. não está colocando a sua mente, o seu É, corpo voltado para aquilo, é né. isso, é isso, é No isso, momento que você está fazendo o esforço do trabalho, você está com a sua mente para o trabalho. é isso. A hora da por eu estava fazendo caminhada, até tem uns dias que não tenho ido, até porque estava fazendo frio, eu sei que não posso levar à risca a parte do frio, Mas a gente porque é já aqui no falou aqui, Porto a gente não é profissional, a gente faz o que exato. dá. E a gente tem filho. Exato, e é exatamente por isso que eu parei ainda um tempo, porque aí comecei a fazer caminhada, depois começou a chover, aí não tenho conseguido, conciliar a agenda esses dias, estou adaptando de novo minha agenda, porque tive que voltar para o presencial agora, então eu sou obrigada a ir 2 vezes por semana, não estava indo. Mas agora voltei a ir para presencial, então eu tenho que adaptar a agenda ali nesse sentido. É porque é para não evitar conflito, e eu também sou de evitar conflito no trabalho, É até isso, porque a gente consegue também, quando a gente precisa, também tem ali uma é cedência. isso. Mas tem uma lei que a sua filha Cecília, até os 3 anos de idade, se você disser que quer trabalhar de casa, É, você pode. mas eu tento não evitar o É conflito, porque isso. assim, também eu acho que faz bem a convivência sair um É. pouco de casa. Eu estava muito dentro de casa, então para mim acho que, essa parte de sair um pouco e deixar de fazer as coisas dentro de casa e ver a vida acontecer na rua também é legal. No penúltimo podcast eu conversei disso com a Mariana e ela falou isso da individualidade, né? Uma coisa que assim que eu me preocupava com isso, assim, que é tipo assim, cara, a gente vai começar, a Eva vai nascer, a gente vai ter aqui nossa rotina e tal, e tipo assim, cara, você pode, e eu falo isso para todos os meus amigos que vão ser pai, perguntam as coisas, eu falo assim, cara, você tem que se focar em dar suporte e não atrapalhar, porque É, a criança vai depender muito da mãe. da mãe. As mães que amamentam, mesmo se a criança não amamentar, ela vai querer o colinho da mãe, porque só depois de uns 3, 4 meses que ela começa a entender que tem pai, filho. Você tá ali só Só existindo ali. existindo. Ah, na verdade, a gente ainda tem isso até hoje, assim, porque, por exemplo, todos os dias, agora a Cecília, ela tem meio que escolhido com quem ela quer dormir. Aham. Quem vai botar ela para dormir. Então, quase sempre a minha sobrinha fala assim: Cecília, vamos dormir? Aí ela fala, a mamãe. E ela não vai com ninguém. Ela, se outra pessoa pega, quando ela fala que sou eu, se outra pessoa pega para pôr ela para dormir, ela começa a chorar. E a Eva, que é 7-1, o que que ela faz? Ela não tá com sono, não quer dormir, né? Então, Eva, vamos dormir. Aí eu já falo assim: você quer dormir com quem? Com o papai e a mamãe? Porque às vezes aí o que que ela faz? Mamãe, beleza, filha, tchau, boa noite. Passa um tempinho, o que que ela faz? Papai, papai. Mas por quê? É pra trocar e pra Olha, ela ficar mais tempo acordada. olha aí, Aí depois que a gente reparou, o que que ela começou a fazer? Ela começava a chorar me chamando. Aí eu falo, pô, tudo vou bem, lá, vai né? lá, Mariana, eu boto ela pra dormir. E eu todo feliz, não, minha filha me ama tanto. E aí, nossa, tô criando aqui uma conexão, ela me ama mesmo. E aí, deitava lá com ela. Aí tô lá com ela no quarto dela, não sei o quê. Mano, aí, livro, não sei o quê. Eu falo, não vai ler livro, não sei o quê e tal, não sei o quê. Tá bom, só mais um, vamos ler e vamos dormir. Terminava o livro, alguma coisa assim. Mamãe, mamãe. E chorava, mamãe. Ou seja, ela só queria ficar. É, Ela aprendeu que quando ia que revisando, ela troca, ganhava um tempo. Ela começou a usar isso pra ficar acordada. E os filhos vai. são muito 7-1, mano. São muito 7-1. E são mesmo, porque a Cecília faz exatamente isso. Hoje esses dias ela para ficar mais acordada, ela ficou assim, história, história. Aí eu falei assim, tá bom, o que que você quer? E aí ela só tem uma história, ela pode ser qualquer uma, mas Aham, ela só fala uma, que é é o João e Maria. aham. Aí eu falei assim, tá bom, então vou colocar João e Maria. Aí
eu coloco num podcast de Aham, histórias, porque como ela dorme com a luz apagada, então aham, se ela, tipo, às vezes eu tento deixar a porta um pouco aham. aberta para eu conseguir ler um livro, ela fala: "Mamãe, a luz". Nossa, ela é dessas, né? Eu sou do que tem É. que ter abajurzinho aceso. Não, não, é: "Mamãe, a luz". Aí eu falo: "Ah, a luz tá acesa?". "Sim". "Quer que apague?". "Sim". Uhum. Tem que estar 100% escuro, então para ela eu coloco o podcast para ela ficar ouvindo Aham. de história. E aí ela começou a pedir, aí teve um dia que aí ela ouviu a voz do pai dela, ela começou: "O papai, o papai, o papai". Uhum. Aí eu falei assim: "Você quer que seu pai venha aqui?". "Sim". Aí eu falei: "Bruno, vem aqui, vem dar um beijo na Cecília para ela dormir". Aí ele entrou lá e ela: "Não, papai fica, papai fica". Porque queria que ele ficasse lá, porque aí ela sabe que ele ficando, ela ganha mais tempo. Aí tem dia que ela pede boneca, Aham. aí o Bruno fala: "Não vou te dar a boneca", porque ela fica com a boneca, aí ela fica ela senta na cama, aí fala que vai pôr a boneca pra dormir, aí depois cobre a boneca, aí ela chama a coberta de Bita. A Bita, a Bita. E aí eu não corrijo, porque eu acho bonitinho. E Aham. ela sabe o que é coberta, se a Sim, gente fala: sim. "Pega a coberta", ela pega, mas eu acho fofinho ela chamar de Bita. Então tem algumas coisas que eu não tiro dela, essa parte de tipo: "Ai, a Bita, mamãe", eu acho tão É, fofinho e que eu falo Bita também. ela tá começando essa fase, elas começam ela tem mais ou menos a idade da Eva, né, 2 anos e pouco. Ela tem 2 anos e a gente tá em É dia maio? 4 23, meses, é, é de janeiro, 2023. é É de isso, a Eva é janeiro. de fevereiro. É. E aí, essa fase de imaginar, né, por exemplo, a Eva tá numa de, ela bota, tipo, o cachorro, bota uma boneca e ela falou: "Vai cozinhar". Ela vai lá na cozinhazinha dela, aí mexe. A gente antes botava arroz, só que a gente descobriu da pior maneira que o arroz cai, é suave, É, mas e o arroz no tapete? Como é que tu tira? Não dá, encrosta no tapete. Então, ontem a Mariana trouxe feijão, então ela tá agora aspirador não tira? porque é aqueles de pelo. Ah. É de pelinho. Aqueles de quando a gente vai comprar, a gente acha bonito, só que depois que tem filho se arrepende, né. Eu tenho um tapete em casa, Aí mas era sabe por que que eu não tenho? É pré-Eva o tapete. Eu não tenho tapete por causa do cachorro. Ah, ok. Não. Eu tinha 2 cachorros, e aí a fêmea, ela sempre o macho não, que é o que tem hoje em casa, só ficou ele, mas a fêmea sempre fazia no tapete. Por Ah, causa do tapetinho higiênico, sim, aquela associa. fraldinha, era fofinho a fraldinha, o tapete também é fofo. Aham. Não tinha jeito. Tentei ensinar de todas as formas, não aprendeu, aí eu não comprei mais tapete. A Não, solução. eu tenho os que existia antes da Eva estão lá, os agora com a Eva a gente ainda mais que ela suja, faz as coisas, mas enfim, ela tá nessa fase da imaginação. A Cecília também tá, tu sente isso? Tá, tá, ela brinca, ela fala sozinha quando tá brincando, Aham. mas isso é bom Sim, porque sim, faz sim, parte sim. do desenvolvimento deles, mas a médica até em uma consulta, a Aham, médica perguntou se ela brincava sozinha, se ela fingia que estava fazendo aham, papinha, aí quando a gente foi, porque foi na consulta de 2 anos, eu falei assim: "Ah, acho que sim", porque nunca tinha reparado ela fazendo aham, exatamente isso. E aí depois, assim, é umas coisas tão maluca que a gente às vezes não repara, aham. que aí eu comecei a reparar e sim, ela brinca sozinha. Então, e lá em casa foi igual, porque foi essa semana que a gente falou isso, porque a Mariana falou: "Ah, eu acho que a Eva é muito centrada, assim, porque ela só quer brincar de quebra-cabeça, de montar não sei o quê". Aí ela falou essa questão da de estar na fase da imaginação, né. Falei: "Mariana, quando ela tá comigo, tipo assim, às vezes eu tô aqui sentado, eu tô só existindo, ela vai lá, pega a boneca, conversa com a É, boneca". Aí eu falei que ontem eu falei pra ela: "Pô, ontem o coelho fez cocô, pô". O coelho fez cocô, ela mexeu no armário, pegou fralda, pegou lenço e o coelho fez cocô, fez eu cheirar a bunda do coelho. Então, assim, tá tá limpinho, papai, ali. tá limpinho. Então, assim, eu falei, Mariana, ela cozinha e fica lá falando sozinha. Aí ela, pô, nunca reparei. Aí eu falei, repara. Só que ela falou assim. Aí ela ficou nessa dúvida. Eu não sei se eu não reparei muito, ou se quando ela tá comigo, ela acaba tendo essa questão de estar mais grudada É, do que eu com o pai, né. o Bruno fala que existe 2 Cecílias, a Aham. Cecília comigo e a Cecília com ele. A Cecília comigo é a Cecília que, qualquer coisa que acontece, bateu a perna, vem: "Mamãe!". E com ele, tipo, ela cai, levanta, vai É, embora. é. Pega a boneca, brinca sozinha com a boneca, quando eu tô em casa: "Mamãe, vamos brincar. Mamãe, pintar". Tipo, ela tá na fase de querer pintar e fica pedindo Aham. pra gente desenhar toda hora pra ela. Aí agora ela tá na fase que ela tá desenhando carro, na imaginação dela Aham. é um carro, né. Aqueles rabisco. É. Não, agora ela aprendeu a fazer a bolinha. Ah, Ela aprendeu a maneiro, fazer a maneiro. bolinha, porque eu pego a mãozinha dela e fico fazendo coração. Ah, Aí ela tenta imitar o coração. Mas brinca sozinha também. Agora o lugar preferido dela de brincar, quando ela tá brincando com as bonecas, é a porta da pra ir pra rua.
Ela bota 3 bonecas na frente da porta, aí pega, volta lá no quarto dela e fala: "Habita, habita", que é a Aham, coberta. aham. Aí bota toda, cobre as bonecas, aí fica: "Deita aqui, vai dormir". Porque a gente fala: "Deita aí, Cecília, vai dormir". Então a gente, do jeito que a gente brinca com e que a gente faz com Aham. ela quando ela vai dormir, ela pega as bonecas, bota pra dormir. Até hoje a gente tem aquela almofada de Sim, amamentação, sim, sim. ela pega a almofadinha de amamentação, porque ela dorme, porque Ah, ok. é como se tivesse alguém do lado dela, Aham. ela dorme no meio da almofada até hoje, e ela mesmo pede, aí ela pega essa almofadinha na cama dela, bota no chão lá também, bota a boneca pra dormir na caminha e vai brincando assim, aí E ela dorme grudada? com Não, assim, ela quando. não. A Eva também. A Eva na caminha dela, tipo, sai. Ela quer que tu esteja ali, só não dorme É, sozinha. não. Mas dorme, fica aí calado e não encosta em mim. Aí ela É, dorme. não, não adianta. Minha sobrinha até, tipo, minha outra sobrinha, quando a gente foi pra Malta, minha Aham, sobrinha veio pra ajudar a gente aham, com ela em Malta, e aí minha sobrinha pôr ela pra dormir à tarde, e minha sobrinha gosta de abraçar. aham. Cecília ficava: "Não, sai, Sai, sai". Ela sai. ficava: "Como, gente, que a criança não gosta de dormir abraçada?". Não gosta. Ah, minha mãe teve a mesma frustração, que a gente levou ela lá pra visitar nossa família, lá no Brasil. Aí minha mãe, não, ela vai chegar aqui, vai dormir agarrada comigo. Eu falei, vai sim. Eu dormia na cama sozinha, ninguém encostava nela. É, Falei, então dorme. e ela é espaçosa, né, não sei se a Eva é, mas a Cecília é É. espaçosa, ela começa dormindo no jeito normal, quando a gente acorda, às vezes ela tá do outro lado da cama, e isso desde sempre. Desde que era bebezinha, tipo, quando ela aprendeu a virar, rolar, ela dormia de um lado, acordava do outro, do Se mexe berço. muito, se Se mexe muito. mexe muito, dorme atravessada, porque aí o que que ela faz? Eh, a gente quis dar autonomia da cama pra ela, né, então quando ela fez 1 ano, a gente falou: "Vamos tirar o berço e colocar a cama". Aham. E aí, antes ela não conseguia sair do berço. O que que ela começou a fazer quando ela acordava à noite? Acordava de madrugada, ela levantava e ia para o meu quarto, para minha Ah, cama. Só ok. que essa guerra eu não quis comprar. Deita aqui, filha. Dorme no seu na sua cama. A hora que você acordar de madrugada, pode dormir na cama com a mamãe. Então, até hoje ela faz isso. Tipo, acorda de madrugada, vai para minha cama, A porque a gente gente deu autonomia. teve fases de tipo assim, a gente comprou o berço, e aí quando comprou o berço, antes da Eva nascer, a gente vendeu o berço e comprou a cama. Porque tinha o berço do. Porque tem o Next to Me, né? Que é É, aquele do lado da cama dos pais que a criança fica nos primeiros meses. Só que em vez de botar ela no berço, a gente falou, não, já bota, vamos comprar logo uma cama e deixar lá. Aí a gente deixou lá a cama. Quando ela fez 4 meses, eu acho, antes dos 6, numa tarde, assim, ela dormiu lá. E aí, então a gente começou a fazer o seguinte: das tonecas do dia, ela dormia dormia lá lá. e à noite dormia do nosso lado. E aí, quando ela fez os 6 meses, assim, ela pôde começar a dormir à noite lá, aí também foi esse processo. Só que o que que acontece? Eu não sei se era na época de muito calor ou era na época de muito frio. Então a gente fechou a porta do quarto para ou aquecer ou esfriar o quarto, por causa do calor ou por causa do frio, não lembro. Então ela dormia com a porta fechada e com a câmera. Então ela meio que já sabe que ela não sai do quarto. Hoje em dia o quarto fica com a porta aberta, mas ela grita, tipo, ela sabe que Ela não associou ainda. mas ela não sei como ela já sabe isso, mas ela sabe que ela fala pra câmera E a e a câmera? gente sabe que. E aí ela, tipo, mamãe, sei que. E aí você vê que ela tá olhando pra câmera, aí, tipo, aí vai lá e bota ela pra dormir. Então ela não teve essa questão de vir pra nossa cama, assim, Ela ainda não, bem. ela acorda e vai pra minha cama, mas é mais porque ela quer dormir com a gente É, mesmo. é, sim. Porque assim, ela dorme numa boa no quarto dela, ela pede pra dormir, na hora que ela vai dormir, ela sabe que ela vai pra cama Ela dela. já acordou com pesadelo? Eu acho que Aham. já, mas ainda não foi aquele pesadelo de ficar chorando muito, muito Ah, que tempo. tem um nome, né, que o pessoal fala, que é É, o o terror terror noturno. noturno, É, isso, mas isso. acho que isso não, mas eu sei que assim, às vezes eu vejo que ela tá dormindo e ela chora durante Hum, ela tá dormindo e chora. Tipo, às vezes, então ela é expressiva até quando vai aham, dormir, né? Porque ela dorme e chora, às vezes eu olho pra ela, ela tá rindo, dormindo, igual quando era recém-nascido aham, mesmo. Então às vezes eu olho, essa noite mesmo ela chorou dormindo. Aí depois eu acordei hoje de manhã e eu falei assim, ela tava dormindo ainda, eu fiquei bom dia. Aí ela, ouvindo, acho que no subconsciente aham. a minha voz, ela começou a rir. Aham. A Eva tá com um negócio de aranha agora, porque a gente tem uma área externa lá e tem a telha, e ali é normal ter aranha, né? Só que aí eu expliquei pra ela que era aranha, que aquilo era teia da aranha, casa da aranha, não sei o quê. E aí ela foi, né, curiosa. Aí começa, quero ver, quero ver. Aí eu comecei a pegar ela no colo, Me levantar e mostrar. mostrar a aranha.
E agora ela não tinha, nunca demonstrou medo nem nada, mas teve um dia que ela começou a chorar, ela, aranha, aranha. Aí a gente falou, pô, ela deve ter tido um pesadelo com aranha. Porque também nessa fase, as crianças não identificam o que é É, realidade e o que é imaginação. é, Eu não sei se tu tá fazendo isso ou não, mas a Mariana comentou que quem vê essas coisas tudo é a Mariana. Ela, que tipo assim, é recomendado não ler livros de fantasia para criança dessa idade com monstros, com coisas assim. é, Por quê? Porque ela não sabe que não existe um dragão, ela não sabe que não existe o bicho-papão, ela não sabe que não é. existe um fantasma, entendeu? Então essa coisa de bicho, de monstro, o quê? É um pouco. Pode ser que a criança leve para um lado lúdico positivo, ou pode ser que ela também crie, fique com medo disso. Só que é engraçado que mesmo a gente evitando trazer isso para Ela mesmo ela assim. mesmo assim tem medo da aranha. Assim, eu não sabia, Aham. assim, disso, mas o que que eu tento? Eu tento não fazer, não criar a Cecília com medos, Ah, porque eu fui uma criança muito eu medrosa. também. Eu fui uma criança que eu tinha medo de tudo, 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 tudo. Eu tinha medo, e então eu tento não levar isso pra ela, Aham, porque como minha mãe também era muito protetora comigo, aham. que como eu disse, tudo ia cair, bater a cabeça, morrer. Então eu tento não ser tão assim com a Cecília. Então eu não faço tanto medo pra ela. Nunca fui de falar, ai, o bicho vai te pegar, se você não fizer isso. Ela tem medo do aspirador de pó até hoje. Ah. Tipo, ela tem medo do aspirador. Então, A Eva também tem. ela tem medo do aspirador, ela tem medo. Agora ela tá se habituando um pouco mais com o barulho do secador, mas ela tava com medo, quando ela fez 2 anos, ficou com medo de barulho de moto. Então, assim, eu tento incentivar que ela não tenha medos. Então, tudo que eu sei que acho que poderia ser algo que eu tinha medo quando era criança, eu tento não levar com essa Uhum. perspectiva para ela. E tem coisas que, por exemplo, eu sei que, por exemplo, a natação. A natação é algo que eu não faço com a Cecília. Porque eu sei que eu vou ser muito protetora com ela na Ah, natação. ok. Então eu falo pro Bruno, é o momento pai e filha. Eu sei que eu vou ser protetora de tipo, ai, não, não faz isso, ai, não, porque não. Eu sei que eu tenho esses medos, então já não coloco ela pra. Já não vou com ela, porque aí eu talvez estaria poldando ela de fazer algo. Então eu tento não colocar essa parte de medo pra ela nesse sentido, porque como eu cresci muito Uhum. medrosa, eu tento não fazer ela ser medrosa. Acho que é por isso que ela já tem um pouco da parte de, tipo, a gente foi nos brinquedos com ela no Aham. parque da Warner, ela queria ir em todos. Todos, até o que ela não podia, ela queria. Ela queria ir na montanha-russa, queria ir no Trubodop, que a gente chamava no Brasil de É. Trubodop. Aqui eu não sei, que é aquele elevador. Ela ficou chorando horrores porque queria ir no Trubodop. Você acha que como você tem essa consciência de que você foi criada, como hoje você diz que, pô, eu acho que eu fui super, numa questão disso, minha mãe foi super protetora. Você acha que por você ter essa consciência, ah, você também não tá também se cobrando muito? Porque, tipo assim, eu sei que eu vou ser, mas tu já tentou ir com ela na aula de natação? Eu só vou ver, não fui ainda. Então, tenta ir uma Por vez, pô. exemplo, Porque aí você vê como é que você vai é que eu agir. sei que ela também, quando tá comigo, Aham. ela não faz tantas coisas assim. Ah, Porque ok. ela fica mais naquele lado de tipo, eu tô com medo. Então eu tento deixar, tipo, o Bruno, também Aham. acho que é legal pra ele ter um Sim, sim, momento sim, com sim, ela. sim. Então eu tento não deixar essa parte, porque eu sei que ele é mais no tipo, vai lá, filha. Por Aham. exemplo, esses dias eu quase infartei, porque ele volta com ela todos os dias da creche, e aí ele pega e coloca ela pra subir a escada sozinha. Aham. Fala: "Vai lá filha, sobe aí", porque tem uma escadinha do estacionamento do prédio de Aham. casa pra subir até a parte do elevador, então ele bota ela pra subir sozinha. Eu quase infartei a primeira vez que eu vi. Ah, não, isso acho que isso é coisa de pai, porque qual é o meu pensamento? Eu não sei se é o do Bruno, talvez seja. É, se um dia ela tiver numa situação que não esteja ninguém olhando e ela precise subir ou descer uma escada, Ela vai ela vai saber. saber. Então, a gente mora dentro da nossa casa, tem escada. E, tipo assim, tem lá uma portinha. Mas, assim, a gente sabe como é que é criança, a gente foi criança, né? A É gente isso. sabe que Vai fazer. pô, segurança de criança é só se tu botar numa bolha. Então, ela vai conseguir em algum momento. Então, eu deixo ela subir escada. Eu pergunto: você quer subir no colo? Você quer subir com a mão? Ou você quer subir sozinha? Aí, dependendo do dia, ela faz, né? Aí ela quer subir sozinha, então ela sobe e eu subo no degrau atrás dela. Ela até hoje não caiu, mas eu fico atrás, se ela cair, eu É, ele seguro. faz isso E para também. descer, a mesma coisa, eu vou na frente e ela vem descendo, segurando na parede, segurando
no corrimão, É isso. e vai dando no jeitinho dela, mas é isso, ela vai pegando o jeito e assim, ela sobe e desce a escada sozinha? Não. Mas se um dia, porventura, escapar um olho, acontece alguma coisa, ou qualquer situação da vida que ela precise subir ou descer uma escada, ela vai estar Ela vai preparada, saber, né. é isso. É Então eu, isso. eu, eu sempre procuro, isso, de que ela corra riscos, mas os riscos controlados. É isso. É assim, eu antes eu deixar tem no nosso prédio tem os degraus que é Aham, do estacionamento aham, para o elevador, é um pouco maior, e os degraus que tem da saída para a rua aham, é menor. Então esse dos degraus para a rua do prédio, para mim era tranquilo, a gente tem o corrimãozinho mais baixo, ela desce. Tem o corrimão ela aham, sobe. Isso aí para mim nunca foi um problema, tanto que ela sobe e desce escada, acho que desde novembro do ano passado ela aham, já estava subindo escada, mas eram degraus pequenos. aham. Como esse degrau era um pouco maior, aí por isso que eu falei, eu quase infartei quando eu vi ela, tipo, descendo ou subindo o degrau maior sozinha. Aí eu falei: "Bruno, segura ela, pelo amor de Deus". Ele falou: "Ela faz isso todo dia. É isso, é Ela isso. faz isso todos os dias. Você tá vendo a primeira vez hoje, mas todos os dias, porque ele que leva pra creche e Aham. ele que vai buscar". Todos os dias, quando ele desce com ela para ir pra creche e ele coloca ela para descer a escada. As primeiras vezes ele é do lado, segurando a mãozinha, aí depois ele deu um pouquinho de autonomia para descer os últimos e agora ela vai sozinha. É um processo, elas vão se virando, as crianças são É, muito espertas. E é isso, se você vai dando estímulos para que elas se desenvolvam, elas vão se é desenvolver. A isso. criança é muito curiosa, tem isso eu acho que o ser humano, né, de programa, assim, a nossa espécie é curiosa, é o que fez a gente procurar saber, tipo, pô, se eu fizer isso aqui, se eu botar essa carne aqui no fogo e não sei o que, É, papai, é isso, e e foi ela é curiosa. aprendendo. Se eu botar isso aí, se eu deixar aqui essa cevada aqui 6 meses fervendo, o O que 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 vai acontecer? acontece? Então aí vai indo, uns morrem, outros não, O e que que eu aí faço com essa fruta aqui que estragou? é, né? Faz chá. Vermelha não come, hein? Vermelha é veneno. E a cobra aqui se me picar? Então É aí vai, isso. vai, vai criando jeito, hein? É tentativa e erro. É, é isso. O... ela tá com 2 anos e 4 meses, vai para 3 anos. Vocês já estão, têm ideia de escola, essas coisas? Têm visto como funciona? Ela vai ficar na Não. creche mais É, a creche tempo? dela é até os 5 anos, né, então acho que a gente, vai tentar manter na creche que ela já vai até os 5 e aí para a Ah, ok. escola, a gente até o Bruno até perguntou na creche para as meninas que estavam lá, se elas conheciam alguma escola que seja boa, em Gaia mesmo, que seja pública. E aí eles indicaram algumas e também dei uma pesquisada, mas nada assim a fundo, para ser bem Ah, sincera, ok. em escola privada, mas assim, nada a fundo mesmo, porque o que que eu tenho em mente para Cecília, pelo menos eu mãe, Aham, né, é que, por exemplo, o inglês, a gente sabe que eles vão aprender na aham, escola e eles vão sair ali com o nível B2, eu acho, já B1, que seja. Então eu não vou colocar ela para fazer idioma, tipo, extra de inglês. aham. A gente quer colocar ela agora, para questão de escola mesmo, em um curso de francês ou alemão. Então, Ah, tipo, de pequeno nossa, poliglota. não, é de pequeno porque, assim, eu sei que o alemão ou o francês, para ela vai fazer diferença quando ela Aham. estiver mais velha. Sim, claro, E o claro. inglês não é diferença aqui. Aham. O Não é um maior, diferencial aqui, o né. maior investimento é, sem dúvida nenhuma, a educação, porque é o que eu, do nosso lado, só para, por exemplo, você perguntou da particular e tudo mais, é caro, É e isso. o problema da particular não é só que é caro, porque assim, beleza, é um pouco mais caro que a creche, por exemplo. Só que assim, conforme vai avançando, vai ficando mais caro. Então, assim, você matricular uma criança numa escola particular, para nós seres humanos normais, né? Não, você até faz um esforço ali em caixa. O É, problema é quando aquela criança ali já tá 3, 4 anos, já começa a pagar muito, porque é, e vai aumentando o valor da é. matrícula conforme vai avançando a Vai idade. avançando o nível. E aí isso aí já isso que pesa. Então, do nosso lado, o que a gente tem não é nenhum plano, mas pelo menos é algo que a gente pensa juntos assim, ela agora está na creche, é uma creche particular, inclusive a gente tá gravando aqui. Um abraço pro pessoal do TI. É, a gente paga normal e tal. Quando ela fizer 3 anos, que aqui só vai até os 3 anos, a gente quer que ela vá para a escola pública normal e esse investimento que a gente vai fazer, digamos, em atividades extras. É É isso, isso. botar ela numa natação, num esporte. Será que ela vai querer fazer luta? Vai querer fazer balé? Vai querer fazer. eh, Vai querer andar de cavalo? Tipo, ela andou de cavalo pela primeira vez.
há pouco menos de um mês atrás. Ela todo final de semana pergunta se ela vai andar de cavalo. Então, assim, o que que ela vai gostar? A É gente vai isso. incentivar. E conforme for, então, assim, a gente pensa em manter ela na escola pública, pelo menos é a nossa realidade hoje, e o dinheiro do investimento trazer mais para atividades. É, É o que você falou, tipo, fazer o francês, isso também é importante, é, uma língua extra, né? e assim, tipo, parte de idiomas, acho que, pelo menos aqui, aqui em Portugal, mas acho que aqui na Europa no geral, acho que a gente, quando tá no Brasil, a nossa maior preocupação é colocar o filho no inglês, para aprender o inglês. Só que isso aqui, as É crianças o já normal. saem da escola falando. É o normal. E aí, pelo que eu pesquisei um dia, conversando com o pessoal, acho que também pode escolher uma segunda língua para a criança quando tá na escola. Então, para mim, assim, se ela estiver no público, ela vai conseguir ter outro idioma, ela vai conseguir falar o inglês, ela vai poder, sei lá, escolher um espanhol que seja na escola, mas a gente quer que realmente ela aprenda ou um francês ou um alemão. Ah, legal. A gente já falou, tipo, isso é algo que a gente tem combinado em casa entre eu e o Bruno, é que ela vai Que vocês fazer vão outro investir idioma. nisso, né? É, E para qual outro é idioma. Porque assim, a natação, por exemplo, é algo que eu já queria ter colocado ela desde os 6 meses e não coloquei. Mas eu acho que natação também é algo que eu não sei nadar, e eu acho que a natação é algo que é essencial para a vida do ser humano, porque em uma situação, tipo, sei lá, você tá na praia, você consegue se virar, sei lá, um barco quebrou, você consegue se virar, eu sei nadar. Então eu acho que é importante. Então, quanto antes, e ela tem medo de água. Ah, Ela tem medo quando a água vai na cara dela, ela tem medo. Então, pra gente foi, tipo, tentar quebrar essa barreira dela de medo mesmo, maneiro. de incentivar ela a não ter medo das coisas. Eu fiz natação desde bebê, e durante a minha infância toda. Tem até um corte aqui nesse canal, se você procurar por Fui na Caverna Bina Gil a nado, é uma história engraçada aqui que tem um corte aqui, mas é isso, eu nunca tive, eu sempre tive essa proximidade com o mar, com água, inclusive um dos fatores que fez eu escolher vir por Porto, tem um pouco disso, no Porto tem a natureza, um É acesso isso. fácil à natureza, ou Lisboa, assim, eu acho que é mais complicado, então, isso, e a questão são duas coisas que eu acho que ah, isso é um achismo, é uma opinião, né? Mas eu acho que é, eu pensei agora em agrupar isso, eu não sei se é a melhor maneira, mas são assim, habilidades de sobrevivência, É digamos assim. isso. Então, tipo, nadar, saber praticar alguma luta, de tipo assim, É, pô, botar no judô ou no jiu-jitsu, uma luta ali que seja, não seja uma luta de combate, mas uma luta de submissão. Então, coisas nesse sentido, mas também se a criança não gostar, também não, não não tem o que forçar, fazer, é mas pelo isso. menos colocar para experimentar, porque eu acredito que o esporte ele ensina muito, assim. Então, com certeza, fazer alguma atividade física vai fazer diferença. E se a criança pegar gosto por uma dessas atividades, digamos assim, que ajudam, digamos, em sobrevivências, assim, né? Do tipo uma natação, É uma isso. luta, algum esporte nesse sentido, é até melhor, porque você cresce com mais segurança, assim. Que estava andar de barco, alguma coisa. Tipo, eu nunca tive. Eu olhava assim, criança, né? Com colete salva-vidas, sei o quê. Eu falei, não precisa, você nadar. Então você sente uma segurança, você não fica com medo do barco, porque É se o barco isso. afundar, tu nada, tá tudo bem. Então é importante também, isso, se a gente puder dar isso para as crianças, essas ferramentas para que elas sejam seguras é super, super importante. A gente quer pôr ela também no escoteiros. Ah, mas isso é maneiro também. A gente quer pôr ela no tem assim, tem coisas que a gente sabe que são importantes para a sobrevivência Aham. mesmo, então é escoteiro, natação, então são coisas que isso vai fazer diferença para ela se ela precisar um dia, e o idioma quando ela tiver mais velha também vai fazer diferença. Você estava falando do idioma e eu tava a falar, pô, tô muito português. É, A Cecília tá falando assim já. elas vão falar assim, vai ser Eu bonitinho. acho tão fofinho. Também acho. É, o alemão e o francês, você tem um porquê dessas línguas, assim? Por que que não? Eu imagino o porquê, tá? Eu tô aqui trazendo. Por que que não, sei lá, o holandês, ou, entendeu? Por que que o alemão e o francês? Porque, a maioria das empresas que tem hoje aqui em Portugal, tipo, na questão de trabalho mesmo, a maioria são da Alemanha Aham. ou a maioria é francesa. Então, se ela tiver que prestar serviço, eu vejo muito, por exemplo, alguns amigos que trabalham para empresas que são da França e
se vê tendo que fazer o francês agora. Aham. Então é algo que eu acho que é importante e vai fazer diferencial para ela neste sentido. Como eu disse, o inglês não vai ser um Aham. diferencial no currículo, mas acho que outro idioma sim. Sim, quando eu cheguei aqui em Portugal, o primeiro lugar que eu trabalhei tinha uma menina que ela falava francês, inglês todo mundo fala, né? Então, por que eu acho que, me metendo aqui na vida da tua filha, por que eu acho que o francês pode ser também mais interessante? Muitos países, principalmente ali da Meiuca, Suíça, É, norte da Itália, falam francês. é, Então, o tem francês ele abrange. abrange muito mais. Inclusive na Alemanha, dependendo da região, eles também devem falar francês. O que a gente deu uma pesquisada também é que tem, por exemplo, Luxemburgo, acho que é o Luxemburgo francês, também. na Suíça tem uma parte que acho que é italiana, uma parte alemã e uma parte francesa, Isso. se eu não me engano é isso, e o idioma deles mesmo. Então, assim, eu acho que se ela for viajar para Aham. qualquer um desses países, ela consegue se virar. Sim, Tipo, e sim. não é nem para morar, é para passear E mesmo. aqui tem o Erasmus, né? Tem, Aqui tem. você pode estudar em outro país A durante minha o tempo. sobrinha tá aqui em Portugal e ela faz faculdade no Minho, em É Braga. Então, isso. todo dia ela sai de Gaia para Braga. Aham. E aí ela falou que estava pensando em fazer o Erasmus, mas ainda é algo que é pro futuro dela, Ah, assim. Ela maneiro. ainda não. Mas é uma experiência legal, Sim, porque acho que tu faz um semestre do seu curso, só que em outro país, né? Tipo assim, que é, você. Eu acho que o Erasmus mesmo que seja, por exemplo, na França, o Erasmus em si, ele vai ser em inglês. é, Porque ele é é feito por isso mesmo. estudantes do Internacional. internacional, então, tipo, mesmo. Então eu tenho que saber, eu quero estudar, por exemplo, sei lá, a gente falou antes do podcast sobre moda. Eu quero fazer eu tô estudando moda, eu quero fazer um semestre lá em Milão, eu tenho que saber italiano? Não. Não, O Erasmus, que tem em toda a Europa, essa modalidade de curso, digamos assim, do período da graduação, ela é em inglês. é, Então, as faculdades que oferecem vão oferecer em inglês. Então, se você é advogado, por exemplo, tem muita coisa, eu não sabia disso. Meu irmão falou que tem muita coisa que é baseada no direito alemão. Então, pô, eu quero ir lá fazer na Alemanha essa matéria. Então, lá pode. vai ser em inglês, você não precisa fazer alemão. É. E isso é bastante interessante. E o interessante, por exemplo, agora só pegando o gancho do estudo, é que minha sobrinha, por exemplo, ela veio estudar aqui, mas ela veio e ela aplicou a nota do Enem dela do Brasil para conseguir entrar aqui. Caraca, eu não sabia que dava. Dá pra O entrar, isso é Brasil tem muito conchavo, né? É É porque o engraçado, né, pessoal acha ninguém que sabe. E aí quando ela chegou aqui, tipo, mó galera perguntou pra ela: "Ai, como é que você fez? Como é que você passou?" Porque ela não precisou fazer a prova Aham. daqui, ela aplicou a nota que ela teve do Enem, e aí ela conseguiu. Posso tirar uma outra dúvida que talvez seja dúvida de algumas pessoas que assistem. Eu tenho essa dúvida. Ela é, ela tem cidadania? Não, Então, como é que é a questão da mensalidade? Porque a faculdade aqui não é é mais pública, né? cara, ela paga mais Ela caro paga mais caro, ela ok. paga mais caro e não adianta ela entrar com pedido de estatuto de igualdade, mesmo que Ah, porque ela já entrou como estudante internacional. aham. E aí o que ela paga Ela paga integral, né? paga integral. Ela fez o seguinte, no primeiro ano ela decidiu que ela ia fazer poucas matérias, porque ela achou que ia ficar muito mais em Aham, conta para ela, então ela não pegou toda a grade curricular da faculdade. Mas mesmo assim ela ainda pagou muito caro, porque ela pagava 315 aham. euros, ela paga agora. E aí ela vai mudar para a grade total e é 450 euros. É. Só que um estudante nacional aqui de Portugal paga acho que 80 ou é 100. E depende da renda, E porque ela se não é tiver dinheiro para 400 pagar, não paga. mensal. Se a família não tiver, ele não vai deixar de estudar. Não, o que É. ela faz, a gente não tem dinheiro para Aham, pagar, e então ela trabalha sexta, sábado e domingo, que é o part-time dela, aham, e aí ela concilia os horários da faculdade, ela manda geralmente para a chefe dela quais são os dias que ela vai ter aula, ou a aula e o horário que ela vai ter de aula, e aí a chefe dela monta a escala dela de trabalho conforme ela legal é a que tem grade essa de. flexibilidade. Isso, só que assim, como o trabalho dela é sexta, sábado e domingo e ela não tem aula de sexta, por Aham. exemplo, então para ela facilita isso. Ou às vezes ela trabalha de segunda, então para ela tá tranquilo nesse Eu acho sentido. que bom, que E aí é um nesse sentido. part-time que ela trabalha de 12 horas, 16 horas e dá para pagar a faculdade. Maneiro, isso aí também que bom que se ajustou. Mas é isso, que as pessoas acham por exemplo, que o Brasil porque assim, o Brasil realmente, principalmente para a nossa geração, a gente tá vendo um Brasil que piorou, né? A gente é a primeira geração em não sei quantos anos
que está vendo, que está a entregar para os nossos filhos um país pior É, do que o que a gente recebeu. Não só no Brasil, mas aqui também na Europa, tá? Isso sim, está acontecendo no mundo todo. O problema é que os nos países que são menos ricos, esse impacto vai ser maior. O é país que é isso. mais rico, porque o rico, se o feijão mudar de um para 2, o rico continua comprando feijão. Então, É, não é que não mudou, no todo mundo, mundo passou, mas quem é mais rico consegue minimizar os o impactos disso. Isso impacto. está acontecendo na nossa geração, como um todo. Só que o Brasil, ele é um país que ele sempre foi, e historicamente, muito um país amigão de todo mundo. Tanto que o Brasil tem parceria com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com o Irã. Então, assim, os caras estão brigando entre si, mas o Brasil tem parceria com todo mundo. As pessoas acham que só porque a gente não pode usar o passaporte para entrar nos Estados Unidos, o nosso passaporte é horrível. Na verdade, o Brasil você entra com passaporte em tudo que é lugar. O nosso É, passaporte tem lugar que o português precisa de visto, o Brasil não precisa de visto. é O isso. Brasil, entre aspas, só precisa de visto nos Estados Unidos, Canadá, coisas assim, é Austrália, mas assim, o resto a gente entra Entra em igual qualquer entrar lugar. igual para sair de Rio para São Paulo, você É só isso. mostra e É entra. por isso que existe a frase que existe brasileiro em tudo quanto é canto. Exato, Porque exato. se fosse difícil, não entraria. E isso se expande também para essa questão de trabalho, é o que você falou, é a faculdade, é o Enem, É, quem se forma dentista no Brasil consegue transferir para cá. sim, Quem está na ordem dos médicos no Brasil, eu tenho uma amiga que ela é formada em medicina, ela do é. Brasil, isso é importante os médicos aí saberem, hein? Quem quiser informação sobre isso, deixa um comentário aqui que a gente tenta depois responder direitinho, porque essa minha amiga ela tem um perfil, depois eu também posso passar o perfil dela e vocês entram em contato com ela. Ela é do Brasil, ela não sei qual foi o trâmite, tirou a ordem dela aqui e ela consegue atender em Portugal barra Europa, porque se é É, médico em Portugal atende na é Europa isso toda, mesmo. online. Então, tipo assim, ela trabalha do Brasil, mas ela do Brasil online, ela Atende pode fazer aqui. consultas online na Europa toda e passar receita. É, Então, assim, essas consultas que não precisam, que digamos assim, de clínico geral, que é que só você só senta e analisa ali é isso. basicamente, ela tirou do Brasil. Então, médico, dentista, advogado acabou há pouco tempo, mas você tirou a OAB, É, você já tirava aqui. acho que recentemente, posso estar falando besteira, mas acho que saiu uma regra agora, porque antes um estudante não podia aplicar a nota do Enem para fazer medicina aqui, Aham, mas acho que agora vai poder. ah Não lá. sei se já saiu a lei, se já saiu a regra, mas vai poder você aplicar a sua nota do Enem do Brasil para fazer medicina aqui. E outra coisa também que, cara, então assim, você que aí tá achando que o Brasil é tudo ruim, cara, não é. O Brasil tem muita coisa boa, principalmente quando você vai morar fora, você O consegue Brasil perceber é isso. muita referência É, para muita coisa mesmo, assim, eu vi acho que em outro questão dentista, pô. profissional, Por exemplo, eu tô com o aparelho aqui e até mês que vem eu devo tirar. É, cara, dentista, as coisas assim, cara, no Brasil os caras têm. E a nova geração daqui, eu vou falar para Portugal, mas deve ser pela Europa toda. A nova geração que tá começando a cuidar é, disso. Os antigos, ninguém ia no ninguém dentista, liga. não. Ninguém ia no Ninguém dentista, não. liga. É É, isso. assim, eu acho que pelo menos a gente, eu até falei, eu comentei isso ontem, que o brasileiro tem muita síndrome do vira-lata mesmo, né? Porque a gente é referência em tantas coisas, principalmente, por exemplo, nós que somos da área de tecnologia, a gente, quando chega aqui e ver algumas coisas acontecendo, a gente fica assim, Ué, como? mas aqui na Europa não é assim, é assim? Tá tudo Como mato que é ainda? assim? Como que é assim, né? Então, assim, a gente é referência para muita coisa, mas a gente só se dá conta disso quando a gente está do outro lado. E isso também é um debate muito, muito sério que está tendo no Brasil e está tendo também aqui em Portugal, porque Portugal sofre com isso, que é a evasão dessas mentes, né? Porque o que que acontece que aqui em Portugal se levanta muito? É, os contribuintes, os portugueses pagam a faculdade, faculdade de alto nível, é, os jovens se formam aqui, E vou embora. mas vão embora, porque, tipo assim, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Porque é isso, ele pode ficar aqui em Portugal, primeiro, para achar uma vaga na área dele, às vezes ele não vai achar. Se achar, ele, ele ganha em Portugal, digamos assim, Não vai ser bem remunerado. vai ganhar, sei lá, 1.500 euros. Vou botar assim, o salário de entrada ali para um engenheiro, alguma coisa assim. Beleza, 1.500 euros. Cara, o cara vai para Inglaterra.
cara vai ganhar 4 vezes mais. E tipo assim, beleza, eu pego um É, avião, pago 20 euros, visito minha mãe no final de semana e ainda sobra dinheiro. Então, tipo sim. assim, não tem, tem indo muitos portugueses para Holanda agora. Então, e o Brasil também passa por isso, que é tipo assim, cara, as pessoas saem essas mentes, né? E isso é um problema que está acontecendo muito, muito, muito sério nesse Eu sentido. fui para Luxemburgo e eu fiquei assim, acho que impactada com o tanto de português Sim. mesmo que tinha lá. Tanto que assim, a gente ensinou a Cecília a falar hello, falar bye bye, quando a gente foi para Alemanha, porque a Cecília, ela parece prefeita, ela anda no carrinho dando tchau para todo mundo e ela fica falando olá, 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 e ninguém respondia ela na Alemanha com olá, porque ninguém sabia o que era olá. Então a gente ensinou ela a falar hello, para as pessoas falarem Aham. com ela, e o bye bye. E aí, quando a gente foi para Luxemburgo, teve uma hora que ela pegou e fez olá para uma pessoa. E aí o Bruno falou: Não, filha, ela não te entende como olá, fala hello. Aí a mulher, eu entendo o seu olá. E era uma portuguesa. Aí a gente ficou assim: caraca, tipo, o tanto de brasileiro que a gente vê aqui em Portugal, eu vi de português em Tem Luxemburgo. muito em Luxemburgo. Eu conheci já alguns portugueses que já moraram no Luxemburgo e voltaram. Tem muito português na França. O português é um povo que É, imigra muito, né? É por isso que até gera essa necessidade de trazer gente para Portugal, porque o próprio português também imigra muito, então eles precisam trazer é isso. pessoas e eles gostam muito de receber brasileiros aqui. Então, assim, não sei, chegam muitas coisas na internet, né? Então, assim, a gente que está aqui, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. E aí eu já conheço também. Quem estou acompanhando a notícia, o Rio de Janeiro tá pegando fogo e tá tendo tiroteio em cada esquina. E tipo, não é assim. É só metade das esquinas, outra metade não. Agora, e eu acho que de fora tá chegando muito essas conversas de É. xenofobia, de violência, etc. Tem, existe, mas assim, vou até falar uma coisa assim, mas é tipo assim, o preconceito maior são com os árabes, os africanos, nesse sentido. Sim, Há preconceito com o brasileiro? Há, mas é muito menor. é. E não deveria ter preconceito com ninguém, mas então, falando aqui diretamente para quem está mais no Brasil nesse sentido, é que se você quiser vir para cá e tal, você vai ser muito bem recebido, assim. Sim, eu acho que a única coisa que eu não recomendo é a pessoa vir e tentar, tipo, não é que não é proibido nem nada, mas sempre quando alguém me pergunta, ai, como é que eu faço para ir? Eu falo assim, ó, Sim. venha legalizado, porque assim, eu vou contar, tipo, um pouco da minha experiência. Eu vim para cá, eu entrei com visto de turismo e eu ia dar entrada no pedido, de residência ou pelo meu diploma ou pelo o meu marido, que ele tem a cidadania. Aham. Então a gente ia fazer pelo que fosse mais fácil. Só que o agendamento na época era o CEF. E o CEF era uma. Zero saudade. Exato. Assim, não que tipo o EMA também tenha melhorado, que também não. Mas o CEF a gente tinha que tinha um número de telefone, todas as pessoas, quando eles abriam uma vaga, tinham que ligar para este número, e aí, se você conseguisse bem, se não conseguisse também, amém, você ia ficar sem residência. E aí foi esse trâmite que eu fiz, né? Então, eu entrei como turista e pedi para tentei ligar no CEF. Só que o meu problema é que eu estava grávida. Ah, Eu descobri a gravidez no processo de mudança para Portugal, que então eu já cheguei delícia. grávida. Tipo, eu pedi demissão do meu trabalho no Brasil dia 3 de junho, dia 18 de junho eu descobri que estava grávida. Tipo, e como é que faz, Já, né? mudança pronta, tudo Não, certo. já estava vendendo tudo dentro de casa, a gente já tinha, acho que até vendido carro, já Aham. estava tudo certo para vir. O Bruno estava com passagem comprada, e aí como é que faz? Eu só não estava estava para vir já também, só que ainda tinha a questão dos cachorros, para resolver documentação para trazer os cachorros, porque não era fácil trazer os nossos cachorros, que são 2 pugs, não era o processo simplesinho, ainda tinha um QI a mais ali, né, de trazer o cachorro. Então eu estava resolvendo essas paradas, e aí, pá, descobri que tô grávida. Aí eu falei: "E agora, vamos ou não vamos?". E aí a gente decidiu Aham. imigrar mesmo assim, mas para mim foi ruim a questão do atendimento, porque aí a grávida tem que fazer pré-natal. Aham. E aí eu Não, não aí conseguia. começa. Aí começou o meu inferno, reclama dali, daqui, ali, aí vai no médico no hospital público, vai no hospital Cara, privado. uma coisa que me irrita muito, mas aqui funciona e eu odeio. Eu nunca fiz isso e talvez já tenha até sido prejudicado por não gostar de fazer isso. Mas aqui muita coisa você resolve no grito. É.
Muita coisa no grito. Na verdade, a gente não resolveu bem no grito, mas a gente, Sussurrou alto. na verdade, a gente descobriu um e-mail que a gente reclamou da questão da central dos utentes na época, e aí uma pessoa nem sabia o que era do gabinete, dos utentes, entrou em contato com a gente para resolver. E aí a gente explicou a situação, falou que eu estava grávida, que eu já estava há mais de um mês aqui sem atendimento médico, e aí ela falou, e aí, tipo, eu já tinha ido, tinha ido no centro de saúde perto da minha casa, aí me mandaram eu ir para um lugar longe. Aí fui nesse lugar longe e falaram que não era lá e que era no Aham. centro de saúde que era perto da minha casa. Aí eu falei, não, lá não é porque eu já fui lá. Ah, então eu vou ligar. Aí a menina Fica esse desse outro. ping-pong, é muito ruim. Ficou no ping-pong, enfim. Aí eu peguei e a gente. Aí eu já tava sem esperança. Eu falei assim, ai, vamos no. Aí eu falei pro Bruno, ai, vamos no privado mesmo. Eu falei, ai, não sei nem o que que eu tô fazendo aqui. Uhum. Falei, o que que eu tô fazendo aqui grávida, num lugar que eu nem conheço ninguém, não conheço nada, não sei nada. Aí eu já tava querendo ir embora, voltar pro Brasil. Eita. Falei assim, eu vou ficar fazendo o quê? Eu não tenho nem atendimento médico. Eu falei assim, aí eu preciso de um atendimento, enfim. Aí a gente começou a ir no privado, e aí a gente reclamou nesse negócio de utentes. E aí a pessoa do gabinete entrou em contato e falou assim: não, vocês precisam ser atendidos no centro de saúde X, vai lá que eles vão te atender. Eu vou mandar um e-mail agora e eles vão te atender. Você vai chegar lá, vai falar seu nome e eles vão te atender. Eu cheguei lá, falei meu nome e eles me atenderam. Então, é umas coisas assim que, cara, eu tenho. Já teve situações. Já tive as duas situações de chegar e perceber que era uma falta de conhecimento da pessoa, por isso que é importante É, você conhecer, porque a pessoa, não pode, aí você fala, cara, eu vi em tal lugar que funciona assim. Aí a pessoa às vezes nem sabe e desarma. Então assim, a pessoa tá ali sendo ignorante, que não era nem para ser ignorante, mas é ignorante. Aí você fala, ó, segundo o artigo tal, tal, tal e papapá, e já é liguei isso. para SNS, não sei o que lá, blá, 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 e para não ter que dar uma cotovelada no teu nariz, é assim que tem que funcionar. Foi E aí, exatamente. e aí avança. E outras é que tu vê, tipo assim, eu já numa, quando a gente estava vendo também médico de família na questão da gravidez, também tava essa situação de onde é que era, porque a gente era eu já morei em Aveiro, então eu dei entrada em Aveiro, em Oliveira de Azemés. A Mariana no Porto, só que a gente veio morar junto em Gaia. Então, assim, tem que mudar pra cá e tal, não sei o que. Aí começa esse negocinho de saúde, empurra pra lá, empurra pra cá. E aí teve uma vez que a gente sentou lá acho que foi até no Hospital de Gaia esse dia, ou alguma coisa assim. E aí a atendente falou assim, não, porque vocês vêm do Brasil, que não sei o que, sei o que lá, e lendo o negócio, é tipo assim, desnecessário falar É, isso, tipo assim, eu só tô te dando meu documento e perguntando como é que faz, eu não tô pedindo favor não, tá ligado? Porque quando, acha que eu tô pedindo favor, então assim, muitas das coisas assim que acontece, eu vi por exemplo, um amigo meu, a esposa dele também descobriu que estava grávida antes de viajar para cá. E ele com cidadania portuguesa, ela não, mesma coisa. Chegaram para cá, fazer o processo e tudo mais. Vamos lá para fazer o acompanhamento pré-natal da. Quase falei o nome da menina, não gosto de falar os nomes. Da fulana. Ele falou, cara, aí é isso, foi resolveu no grito. Ele falou, não, chama não sei quem, então eu posso, pá, pá. Começou a gritar no balcão, resolveu. é, Então, ou seja, a mesma pessoa que falou que não dava, quando ele gritou, dá. E eu já conversei com portugueses que eles falam que é assim. é, Então, tipo, não é porque a gente é brasileiro, eles falam, é cara, com é todo assim. mundo. É com todo mundo, até porque assim, aí depois eu consegui o atendimento e aí eu passei na consulta, que aí a médica falou assim: "Ah, então você vem aqui e vai passar numa consulta aberta", que é Aham, diferente da consulta com o médico de família, porque o Bruno tinha médico de família aham, já e eu não. aham, Então eu tive que passar na consulta aberta. Aí a médica que me atendeu, ela me passou todos os exames, aí o primeiro exame que eu fui fazer, ah, tem custo. Ah, eu falei assim: "Não, mas grávida não paga". Não, mas aqui a médica, para você não pagar, no seu pedido tem que estar aqui, ó, tem uma flagzinha lá escrito isento ou não isento. aham. Tem que estar escrito não isento, o seu tá não, isento, o seu tá escrito não isento. Aí eu falei assim: "Não, mas então", aí eu falei assim: "Bom, então eu vou fazer só esse aqui", porque eu já estava com plano e eu sabia que era, tipo, Aham. barato, acho que era 12 € para fazer, eu falei: "Vou fazer só esse, vou voltar no centro de saúde e vou pedir para trocar". Aí cheguei no centro de saúde e falei: "Olha, você passou errado aqui e tal, aqui tá falando que tá, não isento, mas o meu é isento". "Não, mas você é imigrante, imigrante tem que pagar".
Eu falei: "Não, querida, eu estou grávida, eu não preciso pagar. Eu sei que imigrante, em alguns casos, precisam pagar, mas grávida não paga. Não, grávida paga, que não sei o quê". Aí eu falei Aí, assim: tipo, fica "Ah". uma discussão, é o que eu Aí falo sabe o assim, que que tá, eu fiz? Não você tá discuti. discutindo, eu sei da lei, tá, você quer cobrar? Tudo bem, depois eu vou atrás dos meus direitos, mas é isso, porque às vezes a pessoa, eu lembrei agora de uma vez que eu tava subindo a minha rua, e a minha rua, ela tem, só pra te exemplificar isso, foi é o mesmo, é a mesma linha de raciocínio. Tem uma placa de proibido ir, mas é proibido ir a 300 metros, porque a minha rua, você pode entrar na mão dupla, só que a partir de tal metros Não pode não pode. mais. Então eu posso subir pelaquela rua. Eu subi na rua, o cara descendo, o cara parou o carro na minha E eles frente. fazem Aí assim eu falei, mesmo. tipo, dá licença e tal. Aí ele parou do meu lado, ó, aqui não pode passar. Aí eu falei, posso passar. A placa ali embaixo diz que é 300 metros. Inclusive, essa passagem, isso que pode passar, é justamente para quem mora nesse prédio aqui, eu moro aqui, poder entrar na garagem. Porque sobe aqui e entra na garagem. Depois disso, não pode. É até a garagem o limite. Aí ele, não, mas aí eu, tipo assim, rolou aqueles 10 segundos assim, eu falei, cara, por que que eu tô discutindo com ele? Eu Tipo, não falei, vale não, a não, pena, né. tudo bem, eu tô errado. E foi que, tipo, É, cara, o que que eu vou ficar discutindo? E só pra também dar um exemplo bom, pô, pra gente aqui não parecer que tá massacrando, eu tive apendicite aqui em Portugal. Eu entrei como turista também. Eu só tinha meu passaporte e o PB4. Eu não tinha nem número de utente. eu só tive depois que eu É, reclamei, aí eu consegui um também. o número de utente, pra quem não sabe, é um número do que É tipo o você, do número do utente. SUS no Isso, é Brasil, isso é aí. isso. E aí, eu tive apendicite lá, aí dei entrada foi nas urgências lá do hospital da cidade, fui atendido, mostrei o PB4, eu tinha o PB4, que é um documento do Brasil com Portugal, um acordo para poder usar o sistema público de saúde. Aí mostrei o PB4 e entrei. Entrei, fiz o exame, veio uma ambulância. A ambulância me levou de Oliveira de Azeméis para Santa Maria da Feira, porque algumas cidades aqui, não é toda cidade que tu vai ter um hospital, né? É Então, isso. tipo, me levou de ambulância para Santa Maria da Feira, fiquei internado por 4 dias, algo assim. Fui desviado, não sei o quê, não me cobraram nada, fui super bem atendido do início ao fim. Então, assim, é, só para dizer que, tipo assim, as coisas aqui também são boas, mas é porque também parece que é no momento que você mais precisa resolver um problema que as pessoas encrencam. Aí você É. pega essa raiva também, né? Não, mas é o que eu digo, tipo, pra mim o meu problema foi até conseguir o É, atendimento. Depois que eu consegui, é normal. passou, porque aí, por exemplo, mas era por falta de conhecimento deles mesmo, Eu no acho meu que é isso caso, porque também. assim, aí tanto que eles colocaram que não tinha a questão da isenção. Aí eu falei: "Não, mas olha, grávida tem, porque nã-nã", aí falou: "Não, não tem". Aí eu nem discuti, eu só fui lá, voltei em casa e falei pro Bruno: "Ah, liga pra sua amiga lá do gabinete, que resolveu o nosso problema, e fala pra ela, pergunta pra ela se como é que é e tal". Ela falou assim: "Não, grávida não tem que pagar nada, você vai lá e eles vão trocar a sua guia e você não vai ter mais problema. Pode ir lá, fala", Aham, aí eu trabalhei no dia todo, aí eu sabia que o centro de saúde acho que fechava às 7, aham. 8 horas da noite, saí do trabalho e fui lá, a menina trocou, pronto. É isso, é isso. Eu acho que é mais uma questão de informação. E E outra aí coisa, ela pediu desculpa, ela falou que não sabia, e foi isso, eu porque acho que é assim, muito mais isso. a lógica é que assim, a maioria das pessoas, tipo, eles estão acostumados com um padrão, que é o Aham, padrão da pessoa que não tem a documentação, vai pedir atendimento e tem que pagar. aham. Quando muda, que é, tipo, mudou a cor da grama aqui, vamos colocar assim, que é tipo, a pessoa colocou uma esquinha a mais ali, que é a pessoa tá grávida. Eles não sabiam, eles achavam que era o mesmo Aham, processo. E aí, por conta disso, ela falou: não tem direito, e que ali também, uma vez, uma própria portuguesa falou pra mim assim, quando eu estava ligando perguntando se tinha vaga pra creche, ela falou assim: quando você tá ligando, vai pessoalmente. Porque é mais fácil, eles responderem por telefone "não tem", porque é aham, para acabar a ligação, aham. do que eles passarem toda a informação que você precisa. Então vai pessoalmente. Vai pessoalmente que você vai ver que é diferente. E realmente, É isso, é quando isso. você liga: "Ah, eu queria saber se tem vaga", e também você tem que saber fazer a pergunta. Eu ligava perguntando assim: "Ah, eu queria saber se tem vaga para creche para minha menina". "Não, não tem". "Por quê?". "Não tem para aquela época". Aí, depois eu comecei a mudar a pergunta falando assim: "Ah, eu gostaria de saber se tem vaga para o próximo ano letivo". "Tem".
Ah, vem aqui, Essa. faz a inscrição, vou te mandar a ficha. É assim que funciona. Não, isso tem até piada de os humoristas brasileiros gostam muito de fazer essa É, piada do tipo, fui lá fazer um show em Portugal, sentei na mesa e perguntei, tem água. tem água? Tem. Aí, tipo, tipo, E exato, aí a gente fala, se você não fizer a pergunta certa, você não vai ter a informação correta. exato. E aí você começa a aprender a fazer as É a perguntas. comunicação, né? É, Eu acho que é isso, é a forma, mesmo a gente estando aqui falando a mesma língua, é a forma, diferente. por exemplo, quer ver uma coisa boba? Quando a gente está escrevendo, e a gente tem que apagar. Imagina que eu escrevi uma frase e você quer colocar uma vírgula numa posição da frase. Pra gente, a gente fala assim, na frente. Na frente é antes. O na frente daqui é depois. Então, É, só de você falar, aí depois da letra tal, bota tal coisa, na frente da letra tal. Então, tipo, quando você passa essa informação, eles vão associar que é que é na depois e frente. a gente vai associar que é antes. É, Então, são pequenas coisas assim é isso que na mesmo. hora da comunicação é importante você manter. E com o tempo aqui, igual eu falei aqui, às vezes eu falo mais do jeito português de Português. Portugal, por conta disso. A gente trabalha com pessoas e tudo mais, então assim, é, você tem que se comunicar claramente, né? Então, o Sim. idioma é o mesmo, você não precisa, às vezes, falar autocarro em vez de ônibus. Se quiser usar ônibus, você pode usar, celular, você pode usar, mas a forma como você organiza as ideias que é o grande É, diferencial. um motivo que as pessoas sempre dão risada, assim, porque às vezes sai automático, quando eu vou falar em alguma reunião, é tipo, eu falo meia. Aí todo mundo, aí o pessoal do meu trabalho fala, já acostumei com meia. Porque assim, eu automaticamente eu falo meia e falo 6. Aham. Já faz 6 6? Meia, 6. Eu já automaticamente corrijo. Aí meu chefe fala, não tem mal, já entendi. Tipo, eu já percebi, porque eu não entendi também, não, eles não usam, eu não Ah, percebi. Então são coisas que eu já uso sim, no meu sim, dia sim, a sim, dia, que sim. é não percebi. Não, tipo, 6 em vez de falar meia. Então, Estás a ver? é, ecrã, não é tela. Rato. Tem diversas palavrinhas assim que a gente muda naturalmente, tipo, É. ecrã, rato e aí por diante. Você comentou que teve foi agora há pouco por Award, né, com a Cecília, com a sua família, foi com o Bruno, foram só vocês três? Tem um amigo que veio do Aham, Brasil, e aí eu coloquei, fiz automaticamente o roteiro de ir para Warner, porque eu sabia que ele ia para aham, Madrid, e aí eu falei: então vamos colocar o parque, porque eu sou a como eu disse, eu cresci com muitos medos, então eu sou a pessoa que não vai nos brinquedos. aham, E aí eu achei legal, tipo, o Bruno ter companhia para ir nos brinquedos, aham. nos parques. Então, quando meu amigo veio, eu falei assim: já vou conciliar uma coisa com a outra, e a gente foi com ele. Ele veio, ficou um tempo aqui no Porto, depois foi para Madrid, aí agora acho que ele tá na Itália. E aí eu falei assim: vou conciliar isso. Então, por isso que a gente fez a viagem agora, porque a gente foi para Madrid o ano passado, mas não fomos no parque. A gente tentou ir no parque também o ano passado, e a Cecília ficou doente no dia que a gente Ah, ia. Aí a gente acabou optando por não ir, porque ela estava com febre e também não ia curtir. E aí a gente agora dessa vez colocou a viagem justamente por isso, vocês porque já ele ia ter foram pra companhia. onde com ele? Aqui, a gente foi para Alemanha, para Madrid, que é para Espanha, fomos para Vigo, já foi para Sanxenxo, fomos para Malta, Luxemburgo, acho que é isso. E Oh, aí a gente vai para Milão agora. maneiro. E E para o Brasil. por que que eu tô. Eu já falo, por que que eu tô a te perguntar isso? Por que que eu tô perguntando isso? Da sua experiência com viagens com o filho e com a sua filha, a experiência de viajar com o bebê. O que que você acha que são coisas que assim você diria para as pessoas assim, pô, tenha atenção com isso, com aquilo. Se tivessem me falado isso, pô, coisas nesse sentido que você sentiu assim nessas viagens. Por exemplo, a gente leva um monte de brinquedinhos para Aham, ela, e aí uma coisa que eu não faço, mas se for preciso eu faço, eu deixo baixado no telefone desenhos. aham. Então é o último recurso que eu uso, mas, por exemplo, às vezes é o momento do avião O pousar. avião é A criança tem que importante. ficar sentada. A gente também usa no avião. É o momento de subir, tem que estar sentada. E aí não adianta você querer dar.
folhinha, caderno, isso, Adesivo. adesivo, porque não pode. Então é o momento que eu falo: "Toma o desenho". Aham. Então, tipo, colocar desenho, então eu não sou extremista nesse sentido de não dar desenho nem nenhum momento, então no avião ela tem desenho Aham. só na hora de subir e na hora de descer, então eu seguro o máximo possível e, assim, a hora que fala assim: "Ai, vamos", tipo, se enquanto a criança tá de boa ali, não dá nenhum acessório pra ela, essa é a dica que eu dou. Tipo, se ela tá tranquila, sentada ali, enquanto o avião não Não sai do interrompe a lugar, tranquilidade dela. não interrompa, deixe para oferecer os brinquedos que você tem na manga, de tipo, são brinquedos que ela gosta e que pode usar no avião, quando realmente for necessário, a hora que subir, a hora que tiver que ficar sentado, a hora que for, porque assim, a gente no começo, a gente falavam assim: "Ah, o avião vai sair da pista para decolar", só que esse momento de sair da pista até decolar, demora uns 30 minutos ou Aham. mais. E aí a gente já começava: "Ai, toma aqui o lápis, toma o caderno, toma não sei o quê". E aí, tipo, passava meia hora, ela já estava entediada. E porque ela já queria outra coisa, queria sentar, queria levantar, não queria mais ficar sentada, ela já queria levantar. Então acho que nesse sentido se tá ali tranquila, enquanto puder ficar sem o cinto, deixa, deixa, não compra essa Não briga. tem exato. A hora que você falar assim: "Olha, realmente tem que ser necessário, vai sair", aí você, tipo, usa o que você tem na manga ali para deixar a criança quieta. E Essa é uma das coisas e, a gente aprendeu, acho que, tipo, nas piores maneiras, mas se tiver, coloque voos que dá para você tipo, não deixa a criança tão aham. cansada, porque, por exemplo, minha filha é a criança que é inimiga do fim, ela não dorme. Então, a gente já sabe que a hora que ela tá com sono, ou ela chora muito ou ela quer ficar, tipo, suicida. A gente fala que é a hora que ela tá suicida dentro de casa, que ela pula, se joga, não tá nem aí para o que vai acontecer. E aí, o que que a gente aprendeu? Que se a gente chegar, por exemplo, nós chegamos em Madrid, acho que era 1 hora da tarde, aí a gente falou assim: "Cara, o que que a gente vai fazer?". Aí a gente pegou, era meio-dia, na Hã. verdade, aí a gente chegou no hotel, subiu, deixou as malas, e aí a gente falou assim: "Ah, vamos dar uma volta". A gente deu uma volta na cidade 2 horas da tarde, a gente voltou pro hotel e botou ela pra dormir. E tirou a soneca com ela tranquila, porque assim, se ela não dormir, a viagem não vai ser legal. É, é. Ninguém vai aproveitar, porque ela vai chorar, ela vai querer, tudo vai ser um motivo para ela chorar, tudo vai ser um motivo para não, 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 não vai ter acordo de nada. Então, assim, ela tem que fazer a soneca. É, ó, uma coisa que você logo aprende, acho que pelo menos a gente aprendeu É? também, é que, tipo, é, a viagem no ritmo do bebê e da criança, não é no seu ritmo. Ah, É. eu vou montar um roteiro aqui, vou andar, vamos no seu. Não. Cara, não, já vá sabendo que suas expectativas vão ser frustradas, grande parte delas, e porque a viagem é no ritmo, a criança ela não tem escolha para onde ela vai, você vai escolher, mas É. é no ritmo Dela. dela, não tem como Outra fugir. coisa que eu faço, que eu comecei a fazer, que eu percebi, tipo, quando a gente vai para outros países, a Cecília, ela não queria, ela não comia macarrão. Aham. E a gente também, não quer, tá bom, tá tudo certo. Só que quando você viaja, ou é batata ou é macarrão. Não tem arroz, não tem feijão, é batata ou macarrão. Então, incentive a comer essas coisas, batata e macarrão, E porque vocês se deram bem, vocês ficaram quantos dias no hotel com ela já, assim, o máximo? o máximo, acho que 4 dias. E é de boa o hotel? Por que que eu digo isso? A É. gente opta por Airbnb justamente para ter cozinha. Não, é tranquilo, porque assim, hoje a gente leva muita comida para ela, e aí quando a gente chega nos países, a gente sempre vai ao mercado, a gente leva o que dá para levar Aham, de comida daqui, mas a gente sempre vai no mercado, porque a Cecília, ela é louca por fruta. aham, Então, assim, se ela não comer a comida, não quer comer, a gente compra algumas frutas que eu sei que ela vai comer. Eu sei que ela come banana, eu sei, qualquer fruta que aham. você oferecer para Cecília, ela vai aceitar e vai pedir mais. Qualquer uma, não importa qual seja. Pode ser de qualquer cor, o que seja, ela vai comer a fruta. Então a gente costuma ir no mercado e comprar frutas, comprar leite, aqueles leite pequenininho. Então assim, se ela não quer comer, tudo bem, não vai comer, a gente não vai obrigar ela a comer, mas a gente vai dar outras coisas que podem substituir. A única coisa que é ruim é que ela não tenha a proteína ali da carne, essas coisas, Sim, sim. mas de resto é É, tranquilo. Aí outra coisa, a gente costuma falar que ela desbloqueia as coisas, né? Essa semana ela desbloqueou o frango empanado, porque assim, se tiver molho, ela não quer. Se tiver, se for diferente do que ela tá aham. habituada, ela não aceita. Tipo, porque ela. Aí o que que a gente começou a reparar? Que, tipo, ela sempre comia no mesmo prato.
Ah, E aí, quando a gente viajava ou sai, a gente era um prato aham. diferente. E aí Ela ela estranhava. não estava acostumada com aquilo, porque não é a rotina dela, Aham. e ela é uma criança de rotina. Aí o que que eu comecei a fazer? Todo dia um prato diferente em casa. E aí, tipo, os primeiros dias, choro, não queria comer, deixava lá. Agora, não E importa. que é normal, né? É. É. E E aí, ela. então, assim, acho que é mais você conhecer o seu filho também, tipo, para você entender, assim, o que que tá causando isso. Ah, o que causa é por eu sei lá, eu associei que podia ser o prato. Aham. Eu só associei que podia ser o prato, falei: "Ah, e se eu trocar aqui em casa o prato?". Comecei todo dia um prato diferente na hora de oferecer a comida para ela. Pronto. Deu certo, né? Ah, legal. Agora, nessa última viagem, foi a melhor viagem que a gente fez, porque ela brincou em tudo, a gente foi para os restaurantes, ela comeu comida, teve até postei que, tipo, eu pedi macarrão para ela, porque agora ela come macarrão, pedi para mim, eu não sei se foi salada, eu pedi alguma comida para mim e o Bruno pediu carne e batata para Aham. ele. Aí no final, eu comi o macarrão da Cecília, o Bruno comeu, eu pedi salmão. O Bruno comeu a minha comida e a Cecília dele. Isso também é uma coisa que você acostuma, né, com criança, assim, alguém vai ter que comer o prato da É, criança e vai, às vezes a gente pede um pra gente dividir, um pra Eva e é ver como é isso. que vai ser, e é normal. Tu falou do frango empanado, um que a Eva adora, adora, é aquele que é sem glúten, sem nada pra criança, talvez até mais voltado pra criança, do Mercadona, aquele de franguinho. Ela já Ah, comeu esse? não, não, a gente não costuma ir muito no Mercadona, Ah, eu vou quando eu preciso comprar alguma coisa esporádica, assim, eu ok. vou lá e compro. Por exemplo, o Bruno gosta muito do acho que é capelete que vende no Aham, Mercadona. Acho que ou é ravioli, é um desses assim, desses macarrões. aham. E ele gosta muito, então a gente vai lá, quando quer fazer, a gente sempre Ah, vai lá ok, para ok. comprar. No dia que for, fica essa dica aí. Eles têm uns, é um nugget, mas não é nugget. Ah, É uns franguinhos empanados, quadradinho, é frango mesmo, não é nugget. Que nugget vai é, tipo dedo de galinha, vai tudo, né? vai tudo. É o franguinho empanado, é peito de frango empanado, mas no formato de nugget. Ah, isso é E bom. a gente costuma fazer até mesmo na airfry e tal, e fica, pô, super gostoso. A Eva gosta e todo mundo também. Sobra É pra todo isso. mundo, sobra pra É, todo mundo. a gente deu, por exemplo, aí, lá em Madrid, ela viu o churros. Aham. E aí ela falou: "Que é isso? É batata?" Aí eu falei: "É batata". Aí ela pegou e comeu e provou. Se eu falo: "É churros", ela não vai nem tocar pra provar. Ah, ok. Ela não vai nem tocar pra provar. Aí eu falei: "É batata". Ela foi e comeu: "Quer mais?". Lógico. Aí ela comeu. Aí quando ela comeu, eu falei: "Filha, isso é churros", porque, assim, tudo ela pergunta o que é isso. Tem hora que ela tá em casa, até irrita às vezes, É. que Que ela isso? fica Que assim: isso? "Que é isso? Que 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 é isso?". Ah, e ela Até o que tá ela nesse sabe o que é. case também. E tu tem paciência pra explicar? Eu procuro explicar também. De tipo assim, e eu explico, entre aspas, obviamente do jeito que você explica pra criança, mas eu explico o que é. Tipo assim, não explico tipo assim, porque Deus quis. Eu não falo É, isso. não, Eu a gente fala explico, tipo assim, se ela, sei lá, perguntar, papai, que isso? Por exemplo, se ela perguntar, papai, que é isso da luz? Eu vou falar, isso aqui é a luz que ligou aqui, passa energia no fio. Se a gente desligar aqui, ó, não passa mais energia, a luz desliga. Sei lá, tô dando exemplo, ela nunca fez essa pergunta, porque eu tô olhando aqui pra luz. Então, assim, eu dou uma explicação mesmo que dentro do. Mas eu procuro sempre dizer. A verdade do que é, entendeu? Para ela, sim, porque também a gente acha que a criança não não sabe, entende aí e entende sabe. tudo, entende tudo. Esses dias, eu não sei o que foi, ela perguntou o que era, eu falei assim: "Ah, sei lá, é um micro-ondas, Uhum. é para esquentar a comida". Eu falei assim, exatamente Aham. assim, ela: "Ah!". Aí eu fiquei Ela, tipo, entendi, entendi. aí eu comecei a perceber que quando a gente tá explicando o que é, ela faz: "Ah!". Aí eu falei: "Onde você aprende isso, menina?". E a Eva também tá numa de fofoqueira, que isso agora é pra barulho também. É, Às vezes ela tá com a mãe na cozinha, aí tipo, sei lá, tô na sala, mexi em alguma coisa, derrubei. Eu só escuto tipo assim, tac, 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 tac. Que isso, papai? Barulho, que isso? Que isso? Eu a falo, não, eu Cecília derrubei aqui o negócio, garoto, volta, A vai embora. Cecília é no telefone, por exemplo, eu coloquei o alarme hoje 7h20 da manhã, Aham, mas aí quando despertou já estava acordada e ela aham, também. Aí o alarme normal. tocou, aí ela: "Quem é? Quem é, mamãe? Quem é?". Aí eu falei: "É o alarme do celular". Ela: "Ah". Maneiro, que bonitinho.
Desses países que você visitou, teve algum que você achou que não era tão legal assim para ir com o bebê? Luxemburgo, eu não achei que tem Ah, muita opção para criança lá. Tipo, tem uns parques, não tem brinquedo, pelo menos não vi. Até tinha uma menina que ela indicou um que, pra gente que acho que talvez poderia ter brinquedo, mas era um pouco longe de onde a gente estava. A gente já estava no último dia de viagem, a gente acabou não indo lá, mas não tem muita opção. e o que você acha que foi o. Tipo assim, pô, se tivesse. Se eu dizer pra você assim, pô, Mara, tô pensando em fazer uma viagem com a Eva, não sei onde. Eu achei a Alemanha. A Alemanha A tem. Alemanha, A Alemanha, por eu achei que mais. você ia falar Madrid. Madrid tem, mas não tem tantos parques. Pelo menos tem só o parque da Warner. Pelo Aham, que eu vi, eu não pesquisei parquinho para levar a aham. criança. Mas, e talvez assim, por exemplo, Berlim. Em Berlim, o tio do Bruno mora lá. Ah, ok. Mas tem muitos parques para as crianças. Eu achei que, por exemplo, a gente foi andar lá perto da onde o tio do Bruno morava e tinha bastante coisa para criança, até as próprias ruas tem uns tipo uns pula-pula que é no chão mesmo. Sim, esses eu vi também. É, então, e lá tinha bastante. Eu Então vi na Holanda, né? eu achei que eu achei, foi um dos que eu mais gostei assim para levar ela. Tem a Cecília, ela é louca pro trotinete também, tipo, porque o Bruno coloca ela no canguru e vai Aham. embora no trotinete com ela, né? E ela adorou. Ah, pô, maneiro, maneiro. Então ela, eu também acho que nesse, que os países assim mais do, a gente também tem, por exemplo, falou que a Noruega também é muito top, né, para criança, É. essas coisas. Eu acho que lá tem mais essa estrutura. Eu não sei, aqui em Portugal eu acho que tá avançando nisso. Quando a gente chegou, tu tá aqui há quanto tempo? Vai fazer 3 anos agora. Ah, talvez você, mas você provavelmente notou. Mas é agora que está começando a surgir coisas para fazer atividade com as crianças. Então, assim, É, primeiro eu vi surgir mais em Lisboa. Então, tem um muita coisa em café com Lisboa. brinquedo de criança, um lugar para fazer uma festa infantil. Aqui no inverno, um lugar para você fazer atividade com criança. Então, É por exemplo, difícil. lá em Gaia tem aquele o feijão verde, mas é só assim que eu consigo lembrar assim É, de. tem um pula-pula também, mas acho que é para crianças Não, maiores. já é para criança maior, eu digo bebê Mas mesmo, né? fechado mesmo é muito difícil. Eu digo com bebê, É, porque com criança tem. fechado tem o Xiu também, que tem a piscina de bolinha lá, que é um restaurante japonês, um rodízio, e tem Aham. uma piscina de bolinha gigante lá para as crianças. Ah, isso eu não conhecia. Eu sei que tem um outro também que também é mais para criança, porque tem jogos e coisas assim, mas é sempre mais voltado para É, criança do que para bebê. é Tipo, para digamos criança assim, até uns maior. 4 anos, entendeu? Não tem muito. Mas agora você já vê. Eu vi que abriu um no Porto, que é um café que você vai lá tomar um brunch e tem um espaço para criança Isso. lá. Então, tá crescendo muito. Até um amigo meu que mora em Barcelona comentou que lá em Barcelona ele falou, cara, eu vou no. É comum a gente ir num bar. A gente senta pra tomar uma cerveja, eu e minha esposa, e, tipo, nossos Tem um filhos ficam brincando espaço. no parquinho do lado. Então, tipo, o próprio bar é preparado para receber famílias, Isso é né? legal, isso é legal. Aqui no Porto até tem bastante coisa, assim, mas é sempre criança maior, nunca é É, sempre criança criança menor. maior. Exato, E aí exatamente. acho que talvez o que a gente sinta mais falta é realmente quando é menor e assim, na questão do inverno, porque chega no verão, tem muitos parques e a É, gente pode ir para lugar aberto. Tanto que eu sempre falo pro Bruno que lugar com espaço fechado, eu só vou levar a Cecília no inverno. a gente também, a gente também. No verão é só lugar aberto, não vou E levar. eu sou de não, de, eu, não- eu- de evitar comprar coisas assim, esporádicas e tal. Mas eu acho que esse ano eu até tô me empolgando em comprar coisa de piquenique. Que eu falei, cara, de daqui agora, que tá abrindo o tempo, até vir época de inverno, É só. todo rolê que a gente marcar final de semana É é lugar espaço aberto. aberto. Eu não vou marcar nada em lugar de fechado, não. Então, o que eu percebi é isso, e aí o que que eu fiz? Um dia desses, tinha um dia que estava bem quente à tarde, no final do dia, e eu peguei a Cecília e fui lá no Parque da Lavandeiras Aham, com ela. E aí, tipo, tava tendo várias festinhas ali, e aí eu percebi que a Cecília ficou com medo dos bichinhos. E aham, aí eu fico assim, será que eu tô saindo pouco com ela? Porque aí já vem a questão da aham. cobrança, né? Tipo, por que que ela tá com medo de um bicho que tá, sei lá, a galinha tava longe dela, ela Eu com tenho medo medo. daquelas galinhas do lavandeira, pô. Então, aí a galinha longe, ela com medo. Eu falei: "Filha, a galinha tá longe, você não precisa ter medo". E aí ela ficava pedindo colo, e aí eu comecei a sair mais com Aham, ela, expor ela mais, assim, a essas coisas. Então é importante também pra eles, sim. porque, assim, é o que eu falo, e eu falo isso para o Bruno sempre: "Cara, a gente fica 7, 8 meses dentro de casa preso por conta de chuva", porque aqui quando é frio e chuva, não Aham. é só frio. Assim, eu tô acostumada com o Sim, sim, inverno, sim. porque São Paulo sempre chove também, mas assim, tem dias que não chove. Aqui é todos os dias chuva e frio. E aí chega o verão,
Eu quero ir para lugar aberto, não quero ir para lugar fechado. E aí a gente vai para piquenique, sai com ela pra rua. E aí eu procuro parques hoje em dia que não são tão cheios para brincar com ela, porque a gente mora perto do Pinóquio. Para quem é daqui de Portugal, ali em Gaia, conhece, todo mundo conhece Pinóquio aqui. E aí eu não gosto de levar ela ali muito porque os brinquedos dali são maiores, então ela não consegue brincar tanto. Então a gente tem procurado brinquedos e até parques assim que não é tão famoso para levar ela e ela conseguir se divertir e brincar É o realmente. que a gente falou, não tem muitos espaços públicos para crianças pequenas. Também, tipo, lá de casa tem um escorrega e um balanço. É, Então, tipo assim, e não é um escorrega pequeno, é um escorrega grandão, que eu achei que ela já sabia descer, deixa ela descer. Ela caiu de cara no chão. eita. Sobreviveu, tá aí, tá viva e tá correndo. Mas se machucou. Então, assim, não tem. Eu senti muita falta disso com ela, e sinto ainda com ela bebê. E, tipo assim, pô, muita É, coisa pra criança crescida, né? E, tipo assim, criança crescida é mais fácil. Às vezes eu acho que, na verdade, essa criança crescida, ela precisa até de menos estrutura, porque vai querer jogar uma bola, vai querer é, pular, não sei o quê. Uma criança pequena, tu precisa ali de um lugar fechado e seguro. é E é a isso mesmo. criança menor que precisa, digamos, desses parquinhos, né? A criança Sim, maior, aí beleza, é um parque maior maior mesmo, mesmo. é um parque, digamos assim, com grama, não sei o quê, com um negócio para subir. Tipo o do Liporto, já foi no Parque do Lipor? Não, Lá é muito legal. Tem um parque aqui no Porto que chama Parque do Lipor. Ele é muito grande, ele é montado em cima de um aterro sanitário, então ele tem níveis assim, né? ah, legal. Então no primeiro nível, tipo assim, tem mini golf, tem pista de atletismo para as crianças, no último nível lá tem uma trilha mesmo que eles abrem de não sei de quanto tempo, não fica aberto toda hora porque precisa de alguém tomando conta, mas é tipo lembra daquela Olimpíadas do Faustão? Sei. É tipo um Ah, negócio desse, um legal. circuito assim, as crianças, tu vê lá que as Adora, crianças né? adoram. As nossas filhas ainda não estão na época de andar de bicicleta, mas é um espaço de andar de bicicleta. Então lá fica essa dica aí, o Parque do Lipor é no Porto. E é muito legal. Mas sim, senti falta de coisas para beber. Mas eu vejo que tá aumentando o número de. E eu É. acho que tem a ver também com a questão da fase, né? Que hoje em dia Portugal até hoje mas tipo, já está mudando um pouco. Era um país de idosos, né? Sim, Então, não assim, tinha não, tantas não tinha tanto crianças. sentido o governo investir nisso. Mas agora eu acho que com a chegada de imigrantes, até a nova geração já tendo mais filhos, os imigrantes tendo filho, está aumentando É, mais eu acho que sim. essa demanda. O lance, por exemplo, a gente foi para uma praia até perto daqui, que não é Portugal, é na Espanha, que é de Sanxenxo, que é aqui do lado, acho que é 1h50, 2 horas e É aquela meia que de é antes de carro. Vigo? É depois de Vigo, eu É depois acho. de É, Vigo, ok. É Pedro, alguma coisa. Eu não lembro agora, mas é em Sanxenxo. E aí, a gente ficou em um hotel ali também, na frente, na época, que acho que a gente ficou 2 dias. Foi na sexta e voltou no domingo, acho que foi isso. E na frente do hotel tinha um parque também. E aí, o que que eu percebi? Por exemplo, Madrid é um lugar legal, Espanha são lugares legais no geral, mas a maioria das estruturas que eu percebi é muito voltado para pet. Ah, Não é tão voltado assim para criança. É, tem bastante coisa, mas a maioria das cidades é mais adaptado para pet do que para criança. espanhol tem muito cachorro, né? E aí, por exemplo, nesse parque, era um parque tinha coisa para pet, mas também tinha uns brinquedos para criança. Então, tipo, quando, não quero ir pra praia, a gente atravessava a rua, tava num parquinho lá. E assim, foi por um acaso, não foi nem nada, tipo, que a gente, vimos aqui no Maps que tinha. Não. Aham. A gente alugou o hotel e aí, por um acaso, tinha um parque na frente. Tu falou desse, na Praia de Vigo também tem uma parte irada pra criança, né? Das piscinas na orla. Então, eu não fui nessa parte, porque a gente ficou ali só em San Vicente mesmo, mas a água também, a água gelada, óbvio, né? Igual a Botando pra daqui, fugir. é. Mas a praia era tranquila, não tinha Ah, onda nenhuma, 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 a gente nenhuma. foi em Vigo com a Eva Porque isso com é importante para meses. criança, né? Tipo, não ter muita onda. É isso, é isso. A gente com a Eva com meses, assim. A gente, vamos lá conhecer Vigo, a gente não conhecia e tal. Aí fomos nós três. E na frente da praia, tem a praia e o calçadão. No calçadão tinha uma área que é, digamos, como se fosse eu vou usar essa palavra, mas não imagine algo grandioso. Um parque aquático na frente da praia, Que público. legal! Então, assim, você tem a praia,
que também não tem onda nem nada, mas você tem umas piscinas, mas ali é claro que é só para criança. Então entra um responsável com a Com a criança, criança. ou dependendo da idade da criança, acho que entra É sem tipo aquelas responsável. praias que eles botam aqui no verão, Não, 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 mas não. não, mas só que com estrutura de brinquedo. É piscina mesmo. É tipo assim, eu acho Ah, que tá, talvez tá, tá. não é. Aqui eles montam, Uma água na praia ali, tipo, né? é isso, eles Um piscinão fazem ali. um piscinão, eles cavam um buraco na areia ali e ficam. Não, lá É um... é piscina mesmo, com escorrega, com Ah, escada, legal. chuveirinhos e um Tem monte de parque coisa. aquático aqui. A gente até cogitou ir o ano passado num parque Aquele de aquático. Amarante, É, eu mas já fui aí a uma gente vez. acabou não avançando com a ideia, mas a gente cogitou em dias de verão. E aí teve um dia que a gente até acordou e falou, vamos hoje. Só que aí já não tinha ingresso para Tem vender. aquela. Não é um parque aquático, mas tem a piscina das marés ali em Lessa É, também, é tem legal. essa, tem Esse essa. verão acho que eu vou lá para conhecer. Já tem tempo que eu quero conhecer, mas eu vou lá para conhecer, pelo menos, ver se é legal. Mano, acho que é isso. Acho que a gente já. Vamos tentar manter mais assunto para uma próxima vez, que aí Vamos, vamos. que, pô, eu gostei de você, Mário, você fala bastante, é bom pessoa que fala bastante, dá menos trabalhos, é Ah, bom, eu é bom. falei, eu falei, eu falei, eu só não sou muito de falar, às vezes, na mensagem. Aham. Na mensagem eu falo, eu tenho uma amiga no Brasil que ela falava assim, que, tipo, ela nunca sabia qual que era o meu humor, porque, você vai pra aula hoje? Sim. Eu respondia assim. Você fez tal coisa? Não. Ah, eu vou chegar hoje 7 horas. Eu mandava, ok. Não é, tu tem aquele, né, aquela massagem, né? Não, é que às vezes, assim, eu sou uma pessoa que se eu ler uma mensagem no telefone, Aham, se eu não responder naquela hora, eu vou demorar 15 dias aham, tu para responder. esquece. Eu esqueço. Então eu respondo às vezes assim, só para responder mesmo, Aham, sabe? Aí eu falo, vou responder aqui só para não esquecer depois. aham. Senão vai ficar 15 dias lá. Normal, normal. Eu também, não, por conta do meu trabalho, eu consigo deixar ali um WhatsApp aberto no computador. E é engraçado, porque eu falo muito mais no WhatsApp no computador do que no celular. E eu acho que é um pouco disso. Quando eu tô com o celular, ou na rua, alguma coisa, é isso, é ok, valeu, tchau, não sei o quê. É, Quando eu tô no computador, que eu, tipo, escrevo, consigo mandar um link e desenvolver uma ideia, a pessoa pergunta alguma coisa, aí eu vou lá, desenvolvo uma ideia, mando um é link, não isso. sei o quê, dou uma atenção maior, mas com o celular. E eu não sou do celular, você comentou que você é dos aplicativos e tal. Cara, o meu celular eu uso tipo para tirar foto e pro GPS e Não. eu não gosto de tipo assim Pinterest. Eu gosto de ver no computador. Vou escolher um produto para comprar online. É no computador. Eu não vejo nada no Eu celular. não faço nada se não for pelo celular. Tipo, agora eu tô usando um pouco mais o iPad, assim, mas assim, é tudo no telefone. Tipo, eu uso o computador para trabalhar. Eu sou O contra. computador para mim é trabalho. Tipo, Aham. sentei na frente do computador é trabalho. Tipo, acabou o trabalho, eu nem encosto. Não, eu sou o contrário. Não Pronto, encosto. mas é isso, Mara. Muito obrigado. Obrigado mesmo por Obrigada. ter Eu vindo. gostei bastante do convite também. Foi legal? Foi tranquilo? Foi muito Gostou tranquilo, mesmo? gente. Foi que passa Gostei. rapidão, né? Adorei. Passou. Quanto tempo tu acha que tem? Ixi, eu sei lá, 1 hora e meia. Caraca! 1 hora e meia, uma hora Nem e meia. parece. Parece que tá aqui a meia hora. Passa rápido, é o que eu te falei, o começo a gente fica assim, É. depois esquece e quando vai, foi. Então é isso, obrigado a vocês que assistirem até aqui, muito obrigado. Se inscrevam no canal, se está escutando pelo Spotify, siga no Spotify, deixa o seu like, seu comentário, ajuda muito. Pô, deixa o like, assistiu, deixa o like, só clique ali, ó, like. Não sei o que comentar, comenta o emoji, pô, dá um comentário no emoji e isso vai ajudar a gente bastante. Mara, você quer deixar suas redes sociais, falar um pouco disso? A Não? minha rede social é Maragaia e juntei. E só para fazer um adendo, o Maragaia é porque é meu sobrenome mesmo, tá, gente? Não é porque eu moro em Gaia. Muita gente me pergunta, mas é Maragaia porque você mora em Gaia? Não, é porque é meu sobrenome mesmo e Gaia foi só Coincidência. uma coincidência, que tipo, quando meu marido veio, ele tava procurando casa e por um acaso achou em Gaia. Aham. Então é só coincidência. É isso. E juntei a minha rede e Maragaia.
Ah, que legal. São duas. Mas você, uma é pessoal e a outra não? As duas é a mesma coisa? Na verdade, assim, o I Juntei eu criei por conta que quando eu comprei meu Aham, apartamento, eu comecei a postar ali, tipo, coisas de dicas de aham, reforma, o que eu estava fazendo no apartamento, então eu criei o I Juntei para fazer um diário de reforma aham, mesmo, e aí eu fiquei com a rede social aham, e é isso. E o Maragaia é o meu pessoal mesmo, então é tipo, eu costumo dizer que no trabalho eu passo para as pessoas o Maragaia, e na vida e tipo, no geral é o I Juntei, então tem gente que me conhece nos 2 mas, às vezes no trabalho, assim, até porque eu não posto muito, eu posto uma aham. vez ou outra, eu coloco no Maragaia mesmo. Ah, tá bom. Então É é isso. isso. Então é isso. Quem quer seguir a gente nas redes sociais, eu também vou deixar o link aqui na descrição. O meu Instagram é caioc.ai.o. Então é isso. Um abraço para todo mundo. Até o próximo. Deixa o like e segue no canal. Valeu! Valeu, gente. Acho que é isso. É Acho isso, que você ia estamos. arrumar. Viu, eu quase não falo, né. Eu já sabia que ia ter bastante conversa, porque eu sou uma pessoa que, né